Olá pessoal, boa noite. Estamos iniciando o 50º Podmax. É muita coisa pra gente. Agradecer a cada um de vocês pelo carinho. A gente está aqui iniciando a nossa transmissão de hoje. Hoje com um grande parceiro que é o Orleans e também com seu filho, que é o Guilherme. Vamos bater um papo, vamos falar de coisas legais daqui a pouco. Vamos trocar ideia, resenha, falar mal da vida dos outros. Aqui a gente faz tudo isso e muito mais. Te assusta não, Guilherme. Te assusta não, que aqui é desse... Olha, já vê, ele sabe como é que é. Aqui a resenha é boa. Eu tô aprendendo aí. Vai aprendendo. Então assim, gente, eu quero agradecer você que está com a gente já na sintonia, no nosso canal aí. Quero só pedir um favorzinho bem pouquinho para vocês. Pega o nosso canal, o nosso link, distribui para sua família, para seus amigos, seus colegas. Se inscreve no nosso canal, aciona o sino para você depois estar recebendo as notificações aqui do Podmax, tá certo? A gente está ao vivo pelo YouTube, o nosso canal do Estúdio Max, e também pelo Instagram. Podmax ao vivo no Instagram também. Potência, a gente está fazendo. Viu? Potência também. E vamos fazer também na Web Rádio, também na Rádio Max. Quero fazer parte de tudo isso. Vai fazer parte. Gente, a gente vai começar nosso bate-papo. Olha, meu irmão, obrigado por receber o nosso convite, por aceitar o nosso convite mais uma vez, estar na nossa mesa. A gente bater um papo, trocar ideia, fazer uma resenha legal. Fica à vontade. Boa noite, meu irmão. Meu parceiro, valeu. Obrigado pela oportunidade. E assim, é só mando. E eu fico muito feliz de fazer parte novamente desse povo, desse público seu aqui, nosso, né? Nossa. E a gente fica feliz de estar junto aqui. E hoje, junto com esse cara. Guilherme, meu irmão, boa noite. Só novidade aqui que não... Fica à vontade. Não. Que Deus abençoe você também, que a gente possa fazer um bom bate-papo. Né? Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Não, é bom demais estar aqui contigo, a oportunidade, né? Meu pai veio aqui, ficou maravilhado com o negócio. Eu falei, rapaz. Agora é minha vez. Agora eu também, né? Participar junto. Participar junto, fazer uma resenha. Essa câmera é a sua, quando você quiser falar direcionado, essa aqui é beleza. A sua. Aí aquela minha ali é a minha. E a outra é a central. Aqui tem muita coisa, velho. Eu tô perdido. Pra quem tá do outro lado, né, cara, não tem a proporção, assim, a ideia como é, mas a gente tá aqui. Isso é presente de Deus pra nós, cara. Não é meu, não, é nosso aqui. É nosso. Puxa só o microfone pra você um pouquinho, como você vai ficar um pouquinho relaxado pra lá. Tô perdido com tanta câmera na minha frente aqui. Gente, vamos começar aqui. Olha, eu sempre começo nosso bate-papo, como você sabe disso, perguntando quem é a pessoa. Eu quero que você fale, cara, quem é o Orleans, cara? Fala pra nós aí, mais uma vez aqui no Podmax, fala pra nós quem é o Orleans. Eu falei no passado, naquele que a gente fez. Marcos Orleans é um cara que tem coragem, determinado, que veio para Pacajá muito novo. Chegamos aqui, estabelecemos moradia em Pacajá. Somos felizes por isso. Cal, eu tenho um prazer muito grande de ser... Eu me sinto muito pacajaense. Eu cheguei aqui com 6 anos de idade, então não tem como não me sentir pacajaense. Então eu sou esse cara que veio para cá para ficar. A nossa família veio para cá para estabelecer moradia em Pacajá. E hoje eu já estabeleci a minha vida, boa parte dela, e hoje estou criando meus filhos, né? Vai estudar, mas está aqui sempre nas férias. É um privilégio. Vai e volta. É um privilégio muito grande, cara, ser chamado de pacajaense. Eu sou muito feliz com isso. Mas tu veio de onde? Veio do Maranhãozão de Açúcar ou foi da Bahia? Da Bahia, cara, sou da Bahia. É nordestino do mesmo jeito. Nordestino do mesmo jeito. Não fala mal do Maranhão não, rapaz. Você fica ferrado comigo, não te mete com o Maranhão não. Não, Maranhão é terra boa. Você nasceu na Bahia? Nasci na Bahia, em Itamaraju, no ano de 82. E vim pra cá em 86, cara, então eu vim muito novo. Eu vim pra cá em 88, na verdade. Então eu vim com 6 anos de idade. Muito novo. Cheguei aqui em 87. Olha, eu cheguei um ano depois. 1º de janeiro de 87. Cheguei aqui, dia 15 de janeiro eu completei 13 anos de idade. Já chegou maiorzinho, já chegou um pouquinho mais velho que você. Mas é muito bom. Então assim, cara, você é um cara que dispensa comentários. A gente tem uma grande afinidade, é uma grande parceria. O seu projeto faz parte do meu projeto. O meu projeto faz parte do teu projeto. Então assim, a gente está com essa grande parceria. Guilherme, irmão, quem é Guilherme, cara? Fala pra nós aí. Daqui eu sou mais novo, né? Deu pra falar. Igualmente meu pai, Isso. Eu nasci em Goiânia, mas fui criado a vida toda aqui. Eu só nasci lá. Goiano mesmo, só no RG. Falando igual meu pai. Eu sou pacajaense quanto qualquer um que nasceu aqui. E, cara, eu sou um cara que tenta ser determinado, ter cabeça e seguir, cara. Que eu tenho uns exemplos bons ao meu redor, né? Meu pai aqui. Isso é muito bom, cara. Então, tipo assim, eu tento, cara, ser aquele cara que vai estar à altura das expectativas, mas manter a cabeça no lugar. Isso é legal. Eu te admiro por ser um cara novo e ter uma cabeça diferenciada. Tu nasceu pra cá, tá quantos anos agora? Eu tô com 19 anos, vim pra cá desde que pequeno, né? Só nasci, igual eu falei. Só no RG, o goiano. Então, vivemos um tempo aqui em Altamira, que eu fiz ali até os meus 7 anos em Altamira. Que assim, na verdade, a gente veio pra cá. Quando eu nasci em Goiânia, vim direto para Pacajá, a gente passou um tempo aqui e foi para Altamira, que meu pai teve uma empresa lá. Então eu fiquei lá até meus 7 anos.
e voltei para Pacajá. Até a minha saída para Goiânia, fiquei por aqui mesmo. De novo, a gente tem muita história para contar daqui a pouco. Qual a tua formação hoje, cara? Hoje eu faço ciência da computação e designer. Deixa eu colocar o óculos para falar. Ele é um nerd. Eu sou um nerd, cara. Ele é um nerd. Eu sou extremo nerd, cara. Olha do outro lado lá atrás de tu lá. Olha lá o Henrique lá. Henrique, criado comigo, sei tanto quanto eu você também. foi colega de sala de aula, né? Foi colega comigo no primeiro e segundo ano. Terceiro. Imagina esses dois meninos juntos. Já pensou? Eita, eu fico imaginando. Se eu tivesse pegado mais um ano com ele, a gente já estava formado. Eu tava formado. Eu vazei para Santarém, né? O meu segundo ano, quando teve a pandemia, minha mãe optou por me mandar para Santarém para tentar melhorar meu segundo ano. Entendi. Aí estudou o segundo ano lá e terceiro, você estudou aqui. E já voltei para cá. E aí fechou junto com o Henrique. Fechei junto com o Henrique. Eu conheci ele no primeiro, que a gente no ensino fundamental estava em outra escola, né? Entendi. A cidade é pequena assim, eu já tinha visto ele, mas a gente não conversava. E aí, quando a gente foi para Dom José, a gente conheceu, esse maluco aí disse que vai fazer ser PhD em matemática. Tá certo. Eu lá sei que tem um negócio de um X. Lá tu já viu o X valeu alguma coisa? Não sei, mas... É o tesouro do mapa de pirata. Né? E você, cara? Tem alguma formação? Como é que é tua... Não, eu terminei o terceiro e ensino médio. E foi trabalhar. E fui trabalhar. Casou novo. Casei com 19 anos, cara. Então, a formação foi depois de 2 anos. Fiz 20 anos, casado, e vi a formação diploma, o Guilherme. Pronto. Com 22 ali. Tem diploma melhor que esse, cara. E aí, tá aí, presente de Deus. Cara, vou começar com o Guilherme. Guilherme, a gente vai fazer uma troca de conversa aqui, de bate-papo, uma resenha. Eu sempre falo isso aqui, não é entrevista, aqui é um bate-papo que a gente faz. Né? Tu teve por mais ser um cara novo, mas já teve uma rodagem aí em relação ao futebol, saiu fora do país. Né? Para quem não sabe, o Guilherme é goleiro e, diga-se de passagem, é um grande goleiro. Parabenizar você. Já vi. Obrigado demais. Já vi tuas imagens, tu pegando. Então, assim... o que é certo é certo. Então, assim, tu é um cara que tem grande futuro. É claro que os compromissos às vezes falam mais alto, né? Como nós conversamos mais cedo, a gente vai estar falando sobre isso. Né? Eu queria saber quando foi que você iniciou, cara, no futebol. Tu tinha quantos anos de idade? Eu vou falar, eu iniciei, cara, quando eu estava fazendo o meu 5º ano. Eu comecei tarde. É mesmo? Porque é o seguinte, meu pai, ele gosta de futebol, só que aquela coisa, ele não era invocado. E minha mãe, pelo contrário, ela não gosta. Foi um grande problema. Não, ela foi uma questão difícil de vencer, assim, no começo. Porque quando eu comecei a jogar bola, eu não fazia ideia do que eram as coisas de futebol, não tinha contato. Sim. Então, já comecei tarde e ainda não tinha contato. Já era tu tinha quantos anos? Eu tinha, eu acho que a média de 13 anos. Tu nunca tinha tido contato com bola, nada? Não jogava, cara. Eu tinha tinha uma bolinha em casa e brincava ali sozinho, mas sair pra jogar bola, nada. Até essa idade, nada, cara. Entendi. Então, foi uma das coisas que dificultou também. Que eu comecei tarde. Então, como é que foi? Eu estudando aqui na 10 de maio, foi quando eu comecei a estudar na escola municipal, aqui em Pacajá. Na 10 de maio. Aí, na educação física, o pessoal me chamava pra jogar bola. E como eu não sabia jogar bola, eles me botaram no gol. Não, geralmente os mais ruins sempre vai pro gol. Se não presta na linha, vai pro gol. Vai pro gol. É assim que funciona. Foi exatamente por aí que eu comecei a gostar, cara. Eu vi que, eu acho que até pelo tamanho, eu conseguia destacar mais. Sim. Entendeu? Assim, hoje eu tenho 1,95 m. Na época eu era mais baixo, mas ainda já era muito mais alto que o pessoal da minha faixa etária de idade. Então era mais fácil pra mim. Puxa, a família. Tu não é baixo, né? Mas a família da mãe dele também é uma família alta. Alto, todo mundo alto. Olha o tamanho da mão desse cara. Você viu o tamanho da mão desse cara? O tamanho da mão desse menino. Aí tem que ser goleiro mesmo. Tem que ser goleiro, tinha jeito. Aí começou a gostar da coisa. Eu comecei a gostar da coisa, comecei a jogar uns torneios. Torneio municipal aqui da cidade mesmo, interescolar. De quadra? Tudo no futsal. Comecei no futsal e na área de casa lá tinha uns amigos meus que faziam. Minha mãe dava aula de reforço na época. E ela tinha muito... A galera que tava lá jogava bola. Eu tô até pensando aqui, como é que é. Aí dava um intervalo lá, eu corria pra... A gente não podia ficar lá fora pra não atrapalhar ela da aula. Mas dava um intervalo, eu corria todo mundo pra fora de casa pra ir brincar com os meninos, né? Aí jogava bola, aí eu aproveitava pra ir jogando com eles, pra aprendendo. Aí nisso tinha um colega meu chamado... Não era o Yuri, era o Yuri. Aí ele jogava muito bem. Ele foi até pra Parnaíba uma época, fazer uns testes lá e tal. E ele começou a falar pra minha mãe me deixar jogar bola. Foi nisso que eu comecei a jogar os torneios, saía de casa pra jogar torneio. Entendi.
E daí pra frente, cara, foi assim, quando eu tinha uma oportunidade de sair de casa pra jogar bola... Tá, no caso, a tua escolha de goleiro foi porque tu era ruim na linha. Não, no começo sim. Resumindo a história. No começo foi por causa disso, mas depois o cara... Mas tu pegou gosto, eu ia te perguntar, por que goleiro, cara? Porque é uma posição muito ingrata e muito solitária. É assim... igual você falou, ingrato e solitário. Tem uma pressão maior, dependendo. Sim, uma grande responsabilidade. É aquilo que eu falava. Tem jogador, quando você vai fazer, por exemplo, jogar com um time, que ele não entende o que é ser goleiro. Ele acha que é só estar ali. Cara, o atacante ele vai lá e erra 10 gols e ele faz um e salva a partida. E o goleiro? O goleiro faz 10 defesas, toma um gol. Acabou. É assim, é ingrato, é muito ingrato, né, cara? Eu peguei 10 anos, só que futsal, né? No campo também é futsal. Mas assim... Tu agarrou na seleção, não foi? Eu passei 10 anos sem goleiro da seleção do Pacajá. Fui pegando fora. Brasileiro não, da seleção do Pacajá, gente. Então, assim, eu posso falar com propriedade porque eu vivi também há muito tempo pegando no gol. E a gente tem dia que a gente arrebenta, pega tudo, vai lá e toma um gol besta, cara. Eu cheguei... E chegava em casa todo estourado e minha mãe já não gostava, né? Então quando eu chegava em casa, meu pai sabe, era uma briga, porque eu tava todo machucado. Mas eu fiquei apaixonado. Não, mas cara, eu fiz um podcast com o Danilo aqui, que é o dono da escolinha TS, né, a gente falando exatamente sobre isso, da importância do esporte na vida de uma criança e do adolescente. Faz toda a diferença, cara. Faz toda a diferença. Eu sei disso porque eu tive uma certa dificuldade na escola municipal de começar a fazer amizade. Ainda mais por isso, porque eu não participava tanto dali das ações. No intervalo, eu jogava uma bola, eu não sabia jogar, ficava de fora e tal. Aí no momento que eu comecei a enturmar com eles ali... Aí pronto, já... Desandou tudo. Já melhorou bastante. Cara, a tua saída daqui, é isso que eu quero saber. Você saiu daqui para estudar ou para jogar bola? Eu compartilhava com meu pai dessa vontade de jogar bola. Quando eu fui pro segundo ano, por exemplo, quando eu fui para Santarém, já fui jogar bola. Lá tive um problema e tive que voltar pra cá. A questão que era novo demais. Tá esquecendo da câmera. Eu vou fazer ele lembrar da câmera dele. A câmera. Não, não tem problema não. Pode ficar aqui também, mas olhando. Certo. Aí... Não esquenta a cabeça não. Pode falar, vai lá. Então, tipo assim, essa segunda saída da minha vida, que eu fui sozinho, essa pra Goiânia, eu fui com foco de estudar, cara. Eu tinha, assim, aquela vontade ainda de jogar bola, só que aquela questão, eu já tava com 17, fazendo 18... tal, o cara começa aquela coisa na cabeça, tá tarde, tá. Então eu dei, não parei, não dá pra parar quando gosta, né? Então, tipo assim, eu fui pra estudar, meu foco era estudar. Aí o Yudi, que já tava indo pra lá, ele conseguiu... O Yudi, ele é o filho do Tony Fontes? Não, ele é o filho do Ismael. Do Ismael. Já tá jogando muito. Ele tá jogando lá no Goiás agora. Ele tá jogando pelo... Eu acho que ele ainda tá jogando pelo Bela Vista, lá em Goiás. Lá tá o Yudi, tá o filho de São Antônio, como é que é o dele? O Vidal, o Madalena. O Paulo César. O Paulo César, o filho do Cezinha. Eu acho que só isso que eu tô lembrado no momento, mas deve ter mais. Agora foi, tá indo pra lá também o filho da Maiate. Filho da Maiate. Tem também o filho da Rosinha também. Eu acho que tá. O filho do Anísio. Só que o filho do Anísio acho que tá na Bahia, cara. Espírito Santo. Ele tá no Espírito Santo. Ele tava lá também, o Antônio. Ele tava lá, né? Tá jogando muito bem. Eu conversei com o Anísio desse, tá jogando muito bem. Ele joga demais. Muito bom. Aqueles meninos ali tudinho, cara. Sabe o que é engraçado? Sabe o que sobra pra gente, pros pais? A dor de cabeça. Gera um custo, e isso é automático. Mas gera uma coisa muito, muito boa de você torcer pelos outros. Cara, é muito bacana. Por exemplo, o Ismael, quando o Guilherme ia para a Espanha, teve uma coisa interessante. O filho dele também ia. Eles iam disputar ele ia jogar o MIC e eu ia jogar pelo Safó. Ia jogar pelo Safó. E engraçado que eu ia lá para a Secretaria de Educação para conversar um pouco com o Ismael, para tirar. A gente tinha dúvidas e o outro tinha dúvida. Até para tirar aquela ansiedade. A ansiedade. E assim, o Guilherme era a primeira vez dele saindo do Brasil. E eu aqui preocupado com isso, e o Ismael mais ou menos na mesma coisa. O Guilherme já ali com 18 anos. O Yudi é muito mais novo que eu, né? Então a pressão também era outra. Muito mais novo. Ele tá com 15 anos, né? O Yudi tá com... O Yudi é da idade do meu irmão mais novo, o Nicolas, que tem 15 anos. Então, esses meninos são... Cara, na verdade, eu queria parabenizar eles, se eles estiverem ouvindo, pela coragem e determinação desses meninos. E dos pais, viu? Eu queria frisar muito. São pessoas que, assim...
parece, quem está vendo do outro lado acha assim, o que vai jogar bola, tá todo mundo muito feliz com isso, mas gera uma preocupação também muito grande, porque você não sabe como vai ser a estadia. Exatamente. Sabe, é muita pressão para esses meninos. Tem uma pressão também pro pessoal lá, que tá lá, que é muito forte, cara. O peso de dar certo, cara. Essa é a grande preocupação, né? Essa é a grande preocupação de quem tá lá, porque ele sabe que o pai tá ali preocupado, ele tá longe da família, tá, tipo assim, já tem essas dificuldades. E a incerteza, cara. A responsabilidade triplica. Não, a responsabilidade quadriplica, assim. É verdade, cara. É uma coisa. E tá todo mundo do outro lado apostando em você, acreditando em você, tua família, seus amigos, então... aquilo, cara, dá um peso, cara. Eu sei, imagino. Ei, deixa eu só mandar um abraço pro pessoal que tá ligado com a gente. Luiz, eu também... Tá ansioso lá para você assistir. O Furtado é colega teu de Goiânia? É colega da faculdade. Tá lá ligado lá, o Furtado, então o senhor tá esperando para assistir lá. Guilherme, te amamos. É o Valdir. Alan Paiva, ansioso. Todo mundo colega da faculdade. Todo mundo colega lá, né? Beleza. Ana Clara Lemos Rezende Brito. Essa irmã, essa tosse demais. Essa aí. Ela tá em Goiânia hoje? Ela tá aqui, voltou. Ela tá estudando com você. Ela tá estudando lá. Todo mundo de férias. Todo mundo de férias. Tá todo mundo comigo hoje. É mesmo? Tô me achando. Tô feliz demais. Tá parecendo todo mundo em volta. Aqueles passarinhos com os filhotes redondos. Ei, pensa num momento especial. Cara. Você vai no aeroporto buscar, aí você sai de lá e fala assim, nossa, tá bom demais, tá todo mundo dentro do mesmo carro. Legal, essa cara. sensação é muito boa. Ó, que tá com a gente aqui o Hugo Lemos, tá mandando boa noite. Primo nosso lá do Oeste. Exatamente. O Misael. Primo nosso também. O Misael tá aqui, passeando tirar com a férias gente. com nós. Ele veio passar Tá férias? aqui em Pacajá. Seja bem-vindo, Misael. Samuel Furtado, estamos ligado lá. A Leia, minha amiga da 38 Norte, tá lá em Rondônia do Pará assistindo com a gente. Ana Clara, mandou aqui um orgulho. O Sandro de Sá, sabe quem é Sandro de Sá? Meu professor de sociologia. Tá mandando aqui um abraço pra você. Tem como esquecer, não. Ele falou aqui, fala pro Guilherme aí que o professor Sandro tá mandando um abraço. Mandar um abraço pra ele também. Ele assiste direto, ele é sempre ligado com a gente aqui. A Dina Silva e Guilherme, estamos por aqui. Um abraço, Calmax, você é top. Obrigado. Deus abençoe. Só gente boa aí, viu? Tamo junto e misturado. Pessoal, pode mandar mensagem, quer mandar uma pergunta pro Guilherme, né, pro Orleans que tá aqui. Isso aqui é um bate-papo. Vai estar respondendo aí. Na hora. Guilherme, vamos falar um pouquinho sobre a sua ida, cara, pra Espanha. Né? Tem uma longa história pra gente conversar sobre isso. Como você foi parar na Espanha? Como foi esse processo? Fala pra gente um pouquinho dessa tua ida pra Espanha. Cara, foi uma das maiores surpresas da minha vida. Foi um negócio meio doido, assim. Não, foi muito rápido. Foi uma coisa rápida, cara. Eu tava, igual eu falei, o Yudi me chamou pra treinar na época pela Next, que é uma empresa, né? Só para esclarecer, a Next hoje é uma grande empresa no Brasil. É uma das maiores. É das maiores. Da atividade de que academia, leva jogadores futebol. para fora, que pega jogador da base, que prepara essa galera. E prepara e manda pra fora. A proposta deles é essa, é pegar o pessoal, preparar e já mandar pra fora. De mandar pra fora. Então, tipo assim, o Yudi me chamou pra participar de um treino deles. Na época meu avô tava comigo. Eu fui lá, passei a peneira e tal. Tudo certo. E eu treinando com eles, tinha só 3 meses que eu tava treinando com eles. Muito bem, eu tava certo. Tipo, como eu nunca deixei de jogar bola, eu sempre mantive ali um nível... Mais ou menos. Tem vezes quando tá treinando mais, né? É verdade. Então, aí, com pouco tempo lá de treino, o Vinícius, que era o coordenador, chegou em mim e falou, cara, tem uma oportunidade aqui pra ti, pra jogar na Espanha. O pessoal viu teu vídeo, que todo jogo da Next é gravado pro YouTube. Já fica lá no sistema, lá no Tem canal a live deles. E fica no canal deles. Para o pessoal que é olheiro das parcerias deles, dá uma olhada. Ele olhou para mim e falou, cara, surgiu uma oportunidade aqui, o pessoal da Espanha, que lá tem 2 propostas. Lá é uma para intercâmbio nos Estados Unidos, que é para estudo, você vai jogar pela faculdade, igual aquele pessoal do high school. Sim. Então, e na Espanha é para futebol, jogar bola. Exclusivamente futebol. Exatamente, para jogar bola. E nessa chegou para mim, cara, fala com teu pai, a gente vai entrar em contato, conversar certinho. Entendi. Aí nessa aí já falou pra mim que também tava conversando, eu acho que já tava conversando com o Yudi. Aí eu comecei a matar dúvida com o Yudi que me tinha colocado lá dentro, né, da Next. Entendi. Aí eu já tava nervoso, porque nunca tinha... Viajar sozinho a primeira vez, mesmo assim, foi pra Goiânia. Aí eu já fiquei pensando, agora, cara... pra sair pra fora... Sair do país... Aí um país, assim, eu sabia o básico do inglês e o espanhol, eu tive poucas aulas ali no 2º ano meu do ensino médio. Aprendeu comigo, inclusive. Foi. Tanto o inglês quanto o espanhol. Dá pra ver.
Aí bate aquele nervosismo, né? Mas tinha um tempo de preparação. Ele falou, não, cara, fica tranquilo, que eles enviam 2 vezes ao ano, que é o meio do ano e no começo do ano. Eu falei, não, cara, esse meio do ano eu não vou estar preparado. Não tinha como. Até pela questão física. Eu tinha começado, tinha pouco tempo, né? 3 meses. Cara, e é um longo preparo. Você vai pra um lugar diferente, né? Não, assim, é outro nível, né? Que a Next é uma academia. O cara sai de uma academia profissional, pode achar que não é muito, mas a diferença é... com certeza. Dá pra sentir quando a gente jogava contra o time de base. É uma loucura. O nível é totalmente acima, ainda mais o nível físico. Você fala, tô arrasando. Quando chega no meio dos caras, bicho, eu tô desse tamanho. Tô bem pequenininho. Sabe o que eu achei interessante? Cortando um pouquinho a conversa. Quando ele foi para a Espanha... Só puxa o microfone para pertinho de você. Quando foi para a Espanha, tinha uma coisa interessante. Eu vendo ele jogar em Goiânia, já achava que ele estava aqui. Aí quando chega lá, ele me liga. Fala, pai, é o seguinte, aqui o negócio mudou. Não é mudou por quê? Aqui no Brasil, quando a bola tá no meu pé, chega no meu pé, eu acho que eu tenho 10, 15 segundos, 20 segundos. Ele falou, pai, aqui quando a bola chega no meu pé, o cara chegou junto. É um nível tudo tático diferente. E o preparo é diferente, mesmo no meio da molecada. Não, muito diferente. Assim, aí eu falo, isso exatamente. O que eu e meu pai fizemos? Nós entramos em contato com o Vinícius. Vinícius, a gente quer ir para dar certo. Entendi. Porque é um investimento para ir, tem toda essa questão. Então, é um gasto alto. É um gasto alto para ir. Só a questão das passagens é um gasto assim, astronômico. Então, o que eu falei? Pai, a Next, na época, ela teve um probleminha que ela estava sem treinador, de goleiro. E goleiro é totalmente diferente de um treino de jogador, cara. Então eu falei, pai, eu vou falar com o Vinícius, vou ver se ele treina a gente em algum lugar diferente. Que o Vinícius tem muito contato e tal. Era o cara que conseguiu essa oportunidade para mim. Entendi. Aí ele falou da Tanja Academy, que é inclusive que estava na foto ali, o uniforme que estava na foto. Da Tanja Academy. Né? O Ítalo Tanja hoje, que é o coordenador delas. Sim. Cara, os caras é espetacular, cara. Hoje eles mexem com goleiro e atleta de linha, mas antigamente era só goleiro. Cara, quando eu comecei a treinar lá, cara, eu vi que, mesmo assim, meu pai falou que eu me sentia assim na Next e aqui na Espanha, mas na verdade foi assim, eu sentia aqui na Next. Quando eu cheguei na Tanja, me senti aqui, cara, que os caras estavam muito acima. É mesmo, cara. Lá a gente treinava com um cara de base do Internacional, que ia treinar lá. Treinava com um cara de base de Palmeiras. Cara, sim, jogadores mesmo. Isso em Goiânia ou já? Em Goiânia. Academia. Treinou quantos dias? Entendi. Eu treinei com eles foi 3 meses. 4 meses. 3-4 meses. Foi o que deu tempo pra treinar com eles. Tá, aí tu preparou pra ir pra Espanha, né? Essa foi toda a preparação só pra ir pra Espanha, cara. Durante 6 meses aí, 4 Porque meses. eu sabia que ia ser difícil exatamente por aquilo que eu te falei, cara. Eu tive pouco treinamento técnico, cara. Para nível de goleiro. Entendi. Que aquilo, goleiro é totalmente diferente, cara. O treinamento é outro. Enquanto eu senti isso quando eu cheguei na Espanha. A ida pra Espanha, cara, foi aquela loucura. Perdido. Eu tava esperando no aeroporto uma galera que ia junto igual segue tiroteio. Não, e eu esperando uma galera que eu nunca tinha visto na vida que ia junto comigo. Foi mais 4 amigos. Que depois não virou amigo, né? Na hora ninguém conhecia. Só o Yudi que conhecia. O Yudi não foi junto comigo. O Yudi foi depois, eu nem vi ele. É mesmo, cara. Falando. Aí chegou no aeroporto de Goiânia, tinha um que já ia comigo. Que era o Judson. Aí a gente pegou. Aí ele não tava muito ligado o que fazia, que ele nunca tinha viajado de avião. Aí eu falei, não, cara, vamos aqui. Eu também eu tinha viajado uma vez. De avião, mas não pra fora do Brasil. Né? Aí eu já tava perdido, porque eu nunca tinha pegado conexão. Só um voo direto aqui. Eu tô morto nessa viagem. Falei, nossa. E ainda tinha que ajudar ele. Porque o Vini perguntou se eu já tinha viajado de avião antes, falou que era pra me ajudar os meninos que não tinham ido. Falei, não, pode deixar, que eu vou me... Especialista que sou eu, tá vendo? Quem tem experiência sou eu. Fale comigo. Tinha dado uma vez só. É um expert. Isso é só dentro do Brasil. Isso é um expert no avião. Aí eu cheguei lá e tipo assim, eu toda hora que... O Vini foi quem me mandou, mas quem ia nos guiar na viagem era outro cara que já era do clube, que era o Caio. Então, tipo assim, já peguei o número dele aqui já viajando e toda hora no pé do Caio. Caio, quem é que vai comigo? Quem é que nós temos que encontrar aqui no aeroporto? Aí ele me passou o número e eu ligando pros caras. Aí nós juntamos, nós 4 no aeroporto. De São Paulo, né? Já em Guarulhos. E a gente lá ia pegar, parece quase 11 horas, cara, de espera lá, de chá de banco, pra pegar o voo internacional. Aí pra juntar todo mundo pra achar essa área internacional já foi encrenca, cara, que nós não tava acertando de jeito nenhum. É que sai, né? Desloca do nacional pro internacional. Na hora de deslocar, tipo assim, eu tinha ido ao aeroporto de Goiânia, perto de Guarulhos pequenininho. Nada. Aí, cara, eu fiquei perdido. Beleza, não, mas deu tudo certo. Eu achei o pessoal lá.
Beleza, juntamos, eu fui lá no balcão, tentei colocar a galera um do lado do outro pra gente não se perder na hora de descer, porque... Ia descer em... Na fila indiana. Madrid, desceu? A gente desceu em Madrid. Em Madrid. Aí eu consegui colocar 2 assim, próximo, e pronto, aí nós pegou e vazou, né? Chegou em Madrid, cara, um dos que foi com a gente, o pai dele e a mãe dele foi junto. Eles conseguiram ir junto, só que eles foram pra viajar. Eles aproveitou a cidade, que já era turística, né? Entendi. E já foi pra passeio. Aí chegou lá, eu encontrei eles desceram no... Tem até uma parte que foi engraçada demais. Porque eles desceram em Madrid, foi passar na imigração. E na hora eles estavam com muita mala, porque era 3 pessoas e eles tinham levado pra passar muito tempo. Porque eles iam alugar uma casa assim de veraneio pra ficar lá, né? Curtindo enquanto o Daniel, que era o filho dele, ia passar... Fazer o preparo, tá? Ia ficar no preparo, ele ia junto com a gente no hotel, eles iam ficar curtindo a vida ali, né? Tá certo, o casal viajando. Aí... eles com mala, o guarda chegou perguntando coisa pra eles o que era, eles não sabiam o que era, tava perdidinho. Aí eu desci correndo pra ajudar eles, aí eu conversei com o guarda lá, liberou tudinho certinho, era só porque tava perguntando o que tava dentro, porque não sabia se era roupa e tal, aí eu falei pra eles abrir lá na frente dele e tal. Espanhol isso já, né? Assim, eu dei uma... Arrastando. Deu aquela arrastada no espanhol, assim. Não, cara, vamos falar então da tua experiência lá. Lá no momento do treino, o que você viveu lá? Como é que era a estadia? Fala pra nós aí, que eu sei que tem uma história legal. Tem várias histórias, cara. De sofrimento. De sofrimento também. Na verdade, é que lugar que nenhum que for jogar bola é fácil. Não, verdade. E então eu cheguei lá esperando uma coisa, cara, totalmente contrário. Teve a parte técnica, foi espetacular, cara. O cara que tiver... E a parte de campo foi show? A parte de campo, um espetáculo, cara. Igual eu falei pro meu pai. A questão de eu me sentir, a tática dos caras, o nível tático e técnico dos caras é outro patamar. Cara, lá ou o cara aprende ou aprende. Não, a pressão é outra. Eu achei que eu tava aprendendo até chegar lá. Lá você chegou lá e falou assim, cara, não sei de nada. Eu cheguei lá, eu já caí dentro de um jogo treino. Vixe. Eu cheguei, primeiro dia de treino, não teve nada. Só foi o jogo treino, me jogaram lá. Eu cheguei, fiz 2 defesas, o treinador já botou pressão, foi nos outros goleiros. Foi mesmo, cara. Só que eu tinha um problema meu sério, cara. Eu tinha muita deficiência de jogar com os pés. Porque, tipo assim, eu não sou mal. Pro nível daqui, ali da base, eu tava jogando bem, cara. Só que comparado com eles, que é uma pressão 24 horas ali, aquele típico jogo europeu que tá vindo, de o goleiro sair com a bola curta aqui. Sim. Cara, aquilo ali eu não trabalhava tanto até chegar lá. Cheguei lá, eu vi que era trabalho curto. Era zagueiro comigo aqui, já tinha que passar pro lateral e tudo. Então, tipo assim, um jogo técnico assim, maçante, cara. Tinha que pensar, era um preparo. Você pode ver, assim, os melhores goleiros que jogam com os pés hoje no mundo são europeus. Exatamente. Então, são de lá. Então, assim, e eu vou te falar uma coisa show, cara. Eles é apaixonado pelo goleiro brasileiro, cara. Apaixonado. É mesmo. Apaixonado. O time europeu é apaixonado pelo goleiro brasileiro. Exatamente pela questão do jogo de pé. Porque o brasileiro tem mais facilidade. Eles falam que a gente tem mais facilidade. Eles entendem que a gente aprende mais fácil também. Pra aprender. Bacana. Cara, e... Nós conversamos mais cedo sobre a situação assim, de localização, de estadia. A estadia lá. A gente comentou mais cedo, foi um negócio meio horrível. Foi meio pesado. É que assim, né? O time estava em transição e. Cara, por exemplo, lá fazia frio tinha dia que amanhecia 3 graus, 5 graus. Aí, tipo, sem chuveiro quente. Sem chuveiro quente, cara. Tá no hotel não tinha chuveiro quente, cara. E o Guilherme aqui no Pará só banho de chuveiro quente. 42 graus aqui, mano. Não, fala não. E você pior, tá louco? É que assim, as casas lá normalmente nessa época tem aquecedor. O hotel também não tinha aquecedor, cara. Era lá um frio, assim, eu dormia de 2 calças. Eu tinha uma calça de compressão de treino, já dormia com ela por baixo e uma calça por cima pra aguentar o frio. Isso coberto, cara, porque não aguentava. E pra banhar, cara, banhar na água quentinha, tinha um quarto só num hotel com... Cara, tinha quase 100 pessoas lá, de atleta. E só um quarto quente? E era um banheiro com chuveiro quente, cara. E era uma gambiarra improvisada, cara. Você tá louco, falando. Cara. Quem tá aqui acha assim, o cara foi jogar bola, e é bem interessante deixar pra molecada aí, pros pais, é que essa facilidade, ela não existe. Porque, às vezes, você vê lá o cara igual o Neymar jogando bola hoje e fala assim, o cara é marrento, o cara é isso. Mas ninguém sabe o que o cara chegou lá, passou. Apesar que ele já foi daqui como destaque. Mas mesmo assim, não é a mesma coisa. Entendeu? O cara vai chegar lá e tem que mostrar serviço, até porque a cobrança é muito aqui em cima. Não, mesmo o cara sendo profissional, já fazendo sucesso no Brasil, quando vai pra fora, chega lá e tem que provar de novo pros europeus que ele é bom de bola. Porque senão, tantas histórias que tem, o Gabigol, por exemplo, foi lá e voltou em cima do rastro. E tantos outros jogadores que vão pra lá, que são destaque,
aqui no Brasil. Não é fácil. Exatamente, porque o nível lá é diferente, né, cara? Lá a cobrança é outra. A cobrança é outra. Franciele Bandeira tá dizendo aqui, olha que eu tô sendo vilã, falando da tua história do quando começamos disso lá. Né? Tá dizendo parabéns, Cal, pelo trabalho excelente. Obrigado, minha querida. Deus abençoe, tamo junto. Rony Clay Cunha. Tá dizendo, cheguei, alô, meu goleiro. Quem é o Rony Clay? É o Rony. É o Rony lá do... Rony é meu gerente. Rafael Lucas, parabéns, Cal, Max, seu trabalho é muito bom. Obrigado, Rafael, que Deus abençoe. Tamo junto. O nosso papel aqui, você conhece o cara chamado Oziel Rocha? Oziel, nosso parceiro. Meu negão, meu presidente da Liga. Oziel, meu irmão, mandando boa noite aqui. Um abraço, meu amigo, Oziel, tamo junto, hein? Vai começar eu conversei com ele anteontem, ele vai começar janeiro, fevereiro, março, no início de abril. Cal, o campeonato da Liga. Cortar um pouquinho assim. Quem vê a cara do Oziel não imagina o tamanho do coração. Eu falo direto, cara. Cara, eu não tenho aquele contato todo dia com o Oziel, mas eu aprendi, e isso não tem muito tempo, eu aprendi a ter um respeito muito grande pelo Oziel, pelo zelo que ele tem com o futebol pacajaense. Pelo esporte, né? Nem só pelo futebol, pelo esporte pacajaense. Eu converso muito, eu troco muita ideia, converso muito com o Oziel e as pessoas que aprendi a respeitar mais, eu já respeitava ele como pessoa, eu sempre fui muito respeitoso, né? Mas hoje eu tenho um respeito muito grande pela representatividade que ele tem dentro do esporte pacajaense. Eu falo sempre, olhando aqui, se não fosse o Oziel, aquele campo não existia, eu acho que era um poeirão. Podia ter existido, mas não daquela forma. Não, ele agora conseguiu a emenda, comprar o ônibus, vai chegar o ônibus agora para o esportista. E eu conversei com ele ontem, vai chegar um recurso para ele colocar as placas solares para alimentar a energia do campo com um refletor e tudo. E mais um poço artesiano para ser construído. Ele é diferenciado. Zé, um abraço, cara. É muito bacana, Zé. Raquel Lemos, um abraço, Gui. Quem é a Raquel Lemos? Minha tia, a Goiânia, mãe do Misael. Tem uma mensagem legal aqui, cara, do Josiel Brandão. Cara, Pé da 90, grande honra ter nosso patrocinador aí, seu filho, no Podmark. Vocês são parte essencial do sucesso do nosso time. Obrigado aí por acreditarem e estarem conosco nessa jornada. Esses caras, eu demorei de patrocinar um time em Pacajá. E aí, num belo dia, quem foi lá foi o da Borracharia, o Rose. Meu amigo Rose, um abraço. E me apresentou o ABC e vou te falar, estou muito feliz com eles. É muito pessoal bacana, cara. Diferenciado. A organização deles, a forma de organizar um time, de ter a preocupação com quem está junto com eles, com a equipe. Cuidado com o patrocinador. É diferenciado, viu? Parabéns vocês aí, viu? Do ABC. Cara, eu tiro o chapéu. Vamos já fazer patrocínio agora. Tem que ser nosso parceiro, né? Bora lá, Henrique. Só lembrando, vou falar uma coisa para vocês. Quem me levou lá? Foi o Rose. O Rose. Então, assim, eles conseguiram um bocado de parceiro para mim. Foi uns caras que foi primordial no funcionamento desse projeto aqui. O ABC tava o Cezinha, que é o pai do César lá. O Cezinha foi goleiro do Luiz Lá há muitos anos. Ele foi um parceiro de time e adversário também. Então, assim, o César, o Josiel e o Rose foram os 3 caras que pegaram o meu projeto, colocaram debaixo do braço e foram nos comércios junto comigo. E é prova disso que você sabe disso. Então, assim, foi muito bacana. Eu tenho um grande respeito pelo time do ABC e pela parceria. A gente fica muito feliz. Tem mais umas mensagens que a gente vai ler aqui. O Rony, que é o Rony, está dizendo aqui, parabéns, Calmax, sucesso sempre. Nós vamos fazer, um pouquinho dos nossos patrocinadores, que a gente tem que avisar esse povo. Vamos lá. Inclusive tem um cara que está na mesa aqui, que você não anuncia ele, né? Fica triste. Fica triste. Agradecendo aí a Provinet, seu provedor de internet, a melhor banda larga da região. Foi a primeira empresa que acreditou na Calmax, sem nem estar isso aqui construído. Tá valendo transparente. Né? Paulo é um cara... Sou fã do Paulo, do Abimael, fiz um podcast com o Abimael. Lá eu estava vendo a pessoa fantástica. Bartô, aquela equipe. Paulo, meu irmão, obrigado. Pessoal que vai colocar uma internet na sua casa, procura aí a Provinet, que com certeza você vai ter a melhor qualidade da internet, tá certo? Puxa pra frente, Henrique, bora lá. A Sicredi, aí é um grande parceiro, né? O Sicredi, meu amigo Éder. Sicredi é uma cooperativa hoje que está trazendo muitos benefícios para Pacajá, você sabe disso. Sim. Tu é cliente lá? Sou cliente lá, né? O Éder esteve comigo essa semana, parceiro. Grande. Quero colocar, me coloca do lado aqui. Mas o Éder, eu tenho um compromisso com o Sicredi, uma parceria, que a cada 45 dias a gente faz um podcast. O último dia desse ele esteve aqui com a gente. Então, assim, agradecer a equipe do Sicredi. Você quer fazer o seu financiamento rural, financiamento empresarial, física ou pessoa jurídica, é só procurar o Sicredi, que a cooperativa está lá esperando por você, tá certo? Puxa para frente aí.
Olha lá, tem mais um. Agora fala pra nós aí. IP Auto Center. Fala Confiança, credibilidade e qualidade. Tudo num lugar só. Não tem. O que tem mais lá? Ali tem o que o cliente precisa. O que é? O cuidado, o zelo, pessoas capacitadas, segurança. É porque as pessoas às vezes esquecem um pouco. Compra o carro, mas não sabe o que está por trás de um carro. E a IP sabe o que é isso e sabe zelar muito bem disso e do cuidado que precisa ter com esse automóvel que as vidas estão dentro. Verdade. Depois você passa na loja e recebe lá com o patrão. Coisa pouca. Coisa pouca. Depois que recebe pelo mexer que você coisa fez. Pouca, fica tranquilo. Pede o teu patrão lá. Bora lá, Henrique. Tem mais um no bloco aí? Tem mais um. Saulo Formei, investindo sua melhor versão. O Saulo é um cara... fantástico. Eu amo o Saulo de coração e a história de vida dele me motiva muito a também lutar. O Saulo fez um podcast comigo aqui, é um cara que representa várias empresas hoje do Brasil, as melhores empresas do Brasil hoje, né? E tem a marca dele no sapato, na sandália, no boné, na camisa. Então, o Saulo... Diferenciado. No óculos, tem dia que o Henrique veio aqui de Saulo de cima e embaixo. Olha aí. Esse Saulo manda pra mim lá, patrocínio de ponta a ponta, tô junto. Manda pra nós. Manda pra nós. Acabou o bloco, Henrique? Acabou, beleza. Aí apareceu dois camaradas aí. Eu conheço esses caras. Conheço esses caras. Noronha Santos mandando boa noite. Thales Caixeta. Guilherme, jovem mais estudante da PUC. Teu parceiro, né? É colega meu lá. Isso é verdade? Ele tá falando que é verdade, é? Rapaz, tá dentro, cara. Ele tá mentindo não, né? Não, tá mentindo não. Tá fazendo a propaganda boa. Tu tá perto do teu pai. Fala que você não estuda direito. Por isso, eu acho que eles combinavam antes. Olha, fale bem de mim. Pelo amor de Deus, não eu perco a minha faculdade. Esse é ator demais, isso aí. Eita, o Thales é... o Dina que tá falando aqui é o Dina do Hotel. O Dina do Hotel. Dina meu jogador. Jogamos junto, bola junto. Dina jogou muito, hein? Jogou muito. Inclusive, jogou muito. Ele tá dizendo aqui, quero perguntar aí pro Guilherme o que ele achou mais difícil longe da família. Fala pra nós aí, Guilherme. Cara, igual eu te falei, a questão naquela hora. Tá longe da família é perder apoio, cara. Perde toda a base, né, cara? Por mesmo que você tá em contato, cara, não é a mesma coisa. Você não tem ali como chegar em casa e descansar, porque você tá junto com quem você gosta, ali, com quem você ama. Então, tipo assim, cara, aquilo ali você perde um chão, cara. Você tem dois pés, um já fica em falso ali. É verdade. Cal, eu falei pro Guilherme uma vez, eu não sei se ele lembra. Eu falei, Gui, eu fico imaginando quem foi antes, quando não tinha todo esse meio de comunicação. Como é que não era, né, cara? Era muito difícil. Era muito difícil, com certeza. Assim, porque tem uma pergunta, o Cauã tá dizendo aqui, o que Guilherme mais sente saudade de Pacajá, além da família? Cara, é igual falam. A minha base aqui mesmo, só nasci fora. Tem amigos, mas a minha base tudo aqui é amigo, Tem um açaizinho. A parte de conhecer, tem um açaizinho. Tu gosta de açaí, cara? Cara, eu gosto demais. Fazenda, por exemplo, fazenda pra cavar buraco, sem saudade. Não buraco, não tem saudade não. Tu não sente saudade dessa parte, eu até fico pegando o pé do meu pai. Porque ele falou assim, o combinado é que se eu fosse estudar, eu não ia cair na Juquira, né? Só que aí nas minhas férias eu venho aqui e caio na Juquira com ele. Mas tem que provar, né? Pra dar valor, né? Ele chegou, falei assim, chegou num dia, no outro, falou assim, filho, vamos lá pra chácara, porque tem a chácara aqui. Aí ele falou assim, o que é? Eu falei assim, nós vamos plantar capim. Aí falou, pai, mas eu acabei de chegar. Eu falei, por isso mesmo, aí não foi. Só que ele esqueceu de levar o calçado. Aí falei, não, vou me levar. Meu filho, você tá aqui, tá descalço, mas você tem os pés, então vamos com os pés mesmo. Foi descalço lá no meio do baixão lá, mais ele. Rapaz... Isso é bom. É brinca e tal, mas é muito bom pra pessoa dar valor, saber o quanto é difícil. Não estou dizendo, claro, no teu caso, você é um cara diferenciado, mas assim, isso é muito importante. Fazer parte desse processo. Não pode perder as bases, né? As origens. Não pode perder. Não perde carregar a cama. Exatamente. Ávila Bandeira, dando priminho aí um exemplo. Bora comigo também, ela. Tem um cara perguntando, Henrique Costa. Não, de cima, pergunta o outro primeiro. Do Cauã? Não, do Thales, embaixo. Do Thales? Tá. Rapaz, fica o Thales tá perguntando se tu tá solteiro, cara. Vou ter que ter uma conversa com ele. Tá meio errado essa conversa dele aí. Ele tá perguntando se tu ia estar solteiro. Conversa essa, Thales. Agora eu não tô não. Fala pra ele que eu tô... Tá quase casado? Tô quase casado. Pronto. Já sai do pé do cara, né? Brincadeira, tá, meu irmão? Um abraço. Obrigado por estar participando com o Henrique. Pergunta aí. O Orleans sobre como ele se sente mediante as conquistas dos filhos. Cara, dos filhos. Cal, eu acho não, tenho certeza que a parte mais gratificante pro pai é ele ter pessoas comprometidas, não com o resultado em si, mas comprometido com o compromisso firmado. Por exemplo, o Guilherme, antes de sair,
A gente sentou e conversou e nós colocamos algumas coisas na mesa. Guilherme, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Eu quero que você honre tanto a mim quanto a nossa família, e ele tem feito isso no decorrer desse tempo. Eu cheguei em Goiânia, eu falo que uma das maiores realizações da minha vida, em respeito disso, foi quando eu cheguei, tem o seu Antônio, que ele é porteiro do prédio. E quando eu cheguei, ele fez questão de falar comigo e me parabenizar pelo filho que eu tinha. Então isso, o Vinícius também, lá na Next, me chamou, a gente almoçando junto do Forlan, é muito difícil alguém comprometido e assim, e com zelo que ele tem pela família, pelo que ele aprendeu ali com os avós, com os pais, com os tios. Sim, então esse nível de comprometimento na vida dele faz toda a diferença. E assim, não estou falando porque eu estou na frente do Guilherme, não. Eu sou muito feliz, eu sou muito feliz pelo posicionamento dele como homem, entendeu? Porque o cara está a 1.700, 1.800 km de distância, por exemplo, ele não tem uma reclamação, não tem quem chame atenção, fala, olha, tá dando trabalho. O Guilherme, por exemplo, às vezes eu até pego no pé e falo, Guilherme, sai um pouco, meu filho, de dentro do apartamento, vai fazer uma caminhada, vai fazer... Então, eu sei que eu tô pegando no pé, mas é gratificante saber que o cara não tá se expondo ao ridículo. Sim. Porque muita gente sai e expõe o ridículo. Então, o que eu falo? O Guilherme até hoje, a Ana Clara, que tá morando lá, a Ávila, que ele falou que é a prima dele, tem sido exemplo de pessoas que querem... Primeiro, tem Deus na vida. E segundo, que tem um comprometimento naquilo que eles foram fazer. Isso é muito importante. Olha, você tocou num ponto importante. E assim, cara, o que é o grande fundamental? O que é a base de um ser humano? É uma família. Eu tenho uma família abençoada. E quando eu passei em dificuldades, a minha família abraçou, não é diferente da tua. Hoje, assim, a família de vocês é referente tanto da parte dele aqui, que é o teu pai, da parte da tua mãe. São pessoas íntegras no município, pessoas que todo mundo respeita. E quando um rapaz tipo esse aqui vai pensar em fazer a besteira, ele vai pensar duas vezes, porra, minha família bota todo respeitada. Não é só então, eu que estou levando para bagaceira. Exatamente, vai estar manchando o nome da família. Uma das coisas que mais me preocupa de fazer besteira é isso, cara. Pô, meu pai me criou, meu pai hoje tem 93 anos de idade, teu pai tá aqui, tá com seus avós, tem toda uma história. Aí o cara fazer bobagem, desmantela tudo. Então, assim, parabenizar você, cara, de verdade por isso, porque muito bacana. O Abraão Chaves, marca o Alenhã aí também, foi craque no gol. Eu fui goleiro. É meu primo esse cara. É mesmo, cara. Mas eu fui um goleiro, mas fui esforçado. Não, que vale foi bom. Não fui bom, tu foi esforçado. O que vale foi isso. Não, tá igual os caras zoam, que o Messi nasceu pronto e o Cristiano Ronaldo pelo esforço e pela dedicação. Foi feito. Agora, para mim... Eu não deu, porque eu não tinha renda suficiente para ser feito, fiquei. Mas tô feliz. O Silvio Lima da Max, parabéns aí pelo programa. Hoje você está acompanhando aí um grande ícone de Pacajá, e o seu filho tem o meu respeito aí. Grande abraço. Silvio Lima. É o Silvio da Gabe Lima, né? Eu acho que sim. É ele mesmo, cara. Tô vendo a carinha dele aqui. Ele e o Hugo, mora aqui, ó. Gosto muito desse povo. O Silvio, eu sou suspeito de falar daqueles careca ali. Nós citamos, careca, beleza. Olha, vamos seguir aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer mais um bloco de patrocínio. Tem muita gente mandando mensagem. Tem mais umas perguntas que eu vou já fazer para você. Fala para mim a dificuldade de manter. De manter o Guilherme lá, na Espanha, como foi, até mesmo em Goiânia. É bom o pai falar isso. Da dificuldade que você tem, até mesmo a despesa financeira, que não é fácil. Eu tenho uma filha na faculdade, também sei como é que é, então é legal falar sobre isso. Cara. É assim, quando o Guilherme saiu, e ele saiu sozinho na época, o primeiro ano ele ficou sozinho, e quando fala de um custo que aumenta mesmo, você no primeiro momento você tem que se preparar. O que eu fiz antes foi uma preparação. Eu me preparei de uma certa forma para a saída dos meus filhos. Então eu me preparei para a saída do Guilherme. Até psicologicamente, sim. É a parte mais difícil. Eu sei. Entendeu? A parte financeira também não é de graça, né? Então tudo que você vai fazer, você tem uma família em casa, então você tem uma despesa. Você tem uma família, uma parte fora, você tem duas despesas. Entendi. Né? Mas assim, eu digo que o Guilherme e a Ana, eles são muito pé no chão. Por exemplo, eu não tenho uma despesa, eu tenho uma despesa normal de apartamento, de faculdade, de escola, de translado, né, de sair de carro, tudo. Eu tenho. Mas como eles são uns meninos muito pé no chão e eles sabem o valor que tem em cada coisa, fica mais fácil. É por isso que acaba buraco e seca aqui. É por isso, entendeu? Quando ele vem, ele fala assim, pro meu pai ganhar dinheiro, ele não acha esse dinheiro fácil. Então, é muito valorizado. Então, eu fico até pegando no pé da minha irmã, às vezes, igual esse final de ano aqui,
Minha mãe quer que compre uma coisa, quer que compre outra. A gente ficou o dia todo no shopping. Cara, eu me adoece. Ele não gosta. Eu não dou conta. Não é de gastar. Sim, mas tem uma despesa. E quando foi para sair do Brasil, então a primeira despesa que existiu foi justamente passagem, paga estadia para estar lá no início. Então tinha uma proposta de chegar lá e ganhar um certo valor. E essa proposta ela não foi honrada também pelo time. Então tudo isso vai gerando mais despesa. Então a saída dele para a Espanha, eu digo, na época eu entendi muito como despesa. Hoje, conversando com ele, muita coisa que vai sendo feito, e a gente entende que foi um bom investimento. Um grande investimento. Um grande investimento. Porque lá ele não aprendeu só a jogar bola, né? Não aprendeu. Aprendeu muita coisa diferente. Então, assim, não voltou com o resultado do futebol que a gente queria. Não, beleza. Mas a gente veio com um resultado muito positivo de conhecimento. Por exemplo, tem coisa que a gente vai fazer hoje, discutir hoje, e ele fala, pai, isso aqui eu consegui enxergar quando eu estava na Espanha. Mesmo em pouco tempo eu consegui enxergar isso aqui que eu não conseguia enxergar quando eu estava aqui. Então, é uma despesa que cresce, mas se os pais tiver a oportunidade de fazer esse investimento, que vira investimento, e os filhos souberem aproveitar, olha, Cal, é muito proveitoso. É muito proveitoso, então compensa. Entendeu? Muito legal, cara. É muito bom. Isso foi muito bom eu te perguntar isso, você fez esclarecimento, porque às vezes tem pai, às vezes fica preocupado, sabe? Às vezes mesmo com condição, tem aquele pé atrás. Cara, não é fácil, mas é muito bacana, porque é muito gratificante muito isso. Gratificante. Você vê o teu filho, né, tá lá fazendo esse trabalho. Lorena Lemos Rezende, estamos aqui vendo vocês, que é a Lorena. Tá em Goiânia. Tá em Goiânia, né? Não, tá em Goiás. O Cauã, cuidado com esse Thales aí. O bicho Cauã. Os caras já estão zoando com o teu parceiro. Ele lá já os caras... o Guilherme pergunta aí pro Guilherme aí qual foi a maior dificuldade atuando aí como goleiro, né? Houve falta de confiança em certos momentos, né? E a gente sabe que é difícil ser goleiro. Um abraço aí aqui dos amigos da PUC. A galera da PUC tá lá ligada. Cara, a confiança é uma das coisas que mais pesa quando você é goleiro. Porque você tem que estar confiante e passar confiança. Verdade. É uma parte difícil, ainda mais... Igual eu falei, por isso que eu quis me preparar antes de ir. E ainda senti falta quando eu cheguei lá, do nível técnico. Porque você não passa confiança se você não estiver acertando. Essa é a verdade. Ainda mais como goleiro. Se você erra uma coisa, cai matando em cima ali aquela pressão. E desmotiva todo o time. A tua confiança tem que transmitir para os jogadores. Exatamente. No momento que o jogo está ali, por exemplo, pegado, cara, você que tem que passar calma. No momento que o jogo está parado, você tem que puxar ali para aumentar a velocidade do jogo. Então, tipo assim, isso tudo e você ainda tem que estar ali, cara, confiante. Porque o goleiro toma um gol no jogo, ele não pode baixar a cabeça, senão acaba, cara, o time. E outra coisa, é o único jogador do campo que vê todo o jogo. O cara tem que ser um capitão junto com o capitão, se ele não for, né? Ele vê todo o jogo. Assiste, né? Ele assiste o jogo. E assim, às vezes o cara... Imagina só, o cara passa lá 45 minutos debaixo de uma trave no primeiro tempo, o último lance do jogo... Ele vai e toma um gol. Cara, isso aí não vem um ataque contra ele, ele vai lá e toma um gol. É muito engraçado. Então assim, o goleiro, ele é feito de momentos. Eu vi uma vez uma entrevista do Rogério Ceni, que foi um grande goleiro, falando sobre isso. O goleiro ele tem que estar preparado durante os 90 minutos mais os acréscimos para defender qualquer bola que vier. Tem gente que fala que a gente não cansa. Cara... O cara que tá ali parado é pior. O cara tem que estar se preparando todo momento, esperando. Já pensou que tá no lugar frio? Né? Tem que estar no lugar frio sem goleiro parado? É horrível, cara. É horrível. Você não vai ali conseguir fazer o que você tem que fazer. Você não vai conseguir exercer a sua função. Temos aqui a Maria Costa, minha irmã de Rondônia do Paradacitiano, mandando um abraço pra galera. Maria, minha irmã, um abraço, que Deus abençoe. O Cótio, acho que é isso mesmo, Cótio. Eu sou muito fã do Guilherme. Na faculdade ele é uma pessoa super agradável com todos, grandes. Paga os caras depois. Eles também de propaganda. É os parceiros lá do... Paga esses caras depois. Eu tenho que pagar esses caras de propaganda deles. Tem que pagar os caras. O Ociel Rocha tá perguntando, Guilherme, quantos anos você tem? Eu tô com 19 agora. Tá com 19, viu, Zé? Vou fazer 20 agora em abril do ano que vem. Tu tem idade ainda pra chegar ao profissional de boa, tranquilo. Na verdade, o goleiro, ele é um pouco diferente a idade, né, Guilherme? Exatamente. É igual eu falei, tem goleiro que entra no profissional, cara, com 30 anos. Pois é, tu falou do goleiro de 28 anos? Era um goleiro do Cuiabá, entrou pro profissional com 28 anos. Exatamente. Cara. Então, tipo assim, você pode olhar para os goleiros, um dos maiores goleiros da história, o Buffon. O Buffon aposentou com 40 e poucos anos, 46 parece. O Fábio do goleiro Fluminense tá 44 anos e tá pegando em alto nível, cara. Então, alto nível. Eu falo pro Guilherme, quando ele foi estudar, eu falei pra ele o seguinte, tá fazendo a faculdade. Eu falei, se tu chegar no meio da faculdade e não der certo, tu não gostar daquela faculdade, termine. Eu acho que é muito importante o começo, o meio e finalizar aquilo que você iniciou.
Então, na parte de jogador, eu digo para ele o seguinte, eu acho que não está na hora de desistir. Eu acho que está na hora, igual ele priorizou hoje a faculdade dele, isso é muito importante, mas no segundo momento, ali quando sobrar um espaço, eu sempre digo para ele, estimulo ele, olha, não desista, porque já houve um processo na sua vida, exatamente. Então dê continuidade. Como existe, a idade ainda ajuda nesse ponto para ser goleiro, eu falei, não desista, não pode desistir de uma vez. E a experiência que vem somando no decorrer desse tempo? Por exemplo, eu fico vendo, às vezes, aqui no Pará, por exemplo, nós temos times ainda que pode atuar nesses times. O time do Norte, ele é um time que sofre muito com o atleta. A dificuldade de ter atleta. Então tem o Norte ainda, tem também os grandes centros, São Paulo está atrás de goleiro. Então é uma preparação, eu acho que não pode parar de uma vez. Não, né? Vamos fazer uma recapitular rapidinho aqui, analisa só. O Brasil, o mundo, ele é carente de goleiro. Isso é normal. Porque quando os caras veem um cara, tipo assim, o teu tamanho, é um cara alto, que tem desenvoltura, os caras procuram. Porque sabe que goleiro bom... Goleiro tem muito, mas assim, goleiro bom são poucos. É aquela então, assim, o goleiro é feito. O goleiro, na verdade o goleiro é feito. O goleiro é feito. O cara nasce, às vezes, bem... Assim, já tem as características, você falou, é alto, tem uma desenvoltura mais bacana. Só que aquilo, o goleiro é feito, cara, é técnica. É pura técnica, o goleiro. Sabe quantos anos que você pegar? Já com 22 anos, se não me engano. Aí, cara. Eu nunca tinha pegado uma bola na vida. Tá vendo? Me tornei um grande goleiro. Defendeu a escola, o Luiz Ló, não foi? Defendeu a seleção. A seleção um bocado de tempo. Foi a única vez... Pergunta pros caras, foi a única vez que a seleção de futsal de Pacajá ganhou alguma coisa foi quando eu era goleiro e saí pra fora. Então assim, e eu não tinha nem ideia como é que era ser goleiro. Sim. João Pedro de Souza, pergunta aí pra ele quantos gols ele já fez. Já pegou, cara? Já fiz em final de interclasse também. Já fiz em final de torneio. Eu fui jogar um torneio em Altamira aqui uma vez. Eu fiz um gol de... Já era pênalti, né? Penalidade. Foi até que eu ganhei a final. Eu ganhei defendendo um pênalti. Aí eu fui pro mata-mata, eu fiz o gol antes. O goleiro fez também, nós fomos pro mata-mata, cara. Aquela pressão louca, cara. Nervoso. Nem eu, nem o outro goleiro tinha pegado nenhum pênalti. Nenhum. O primeiro que pegasse no mata-mata. Aí teve uma hora que o meu jogador bateu pra fora. E caiu a pressão todinha em mim. Falou, agora lascou. Cara, isso no mata-mata? Isso no mata-mata na final. Eu já tava nervoso. Eu falei, não, aqui acabou. E ele pegou, o jogador veio pra bater e bateu pra fora. Eu nunca comemorei tanto. Eu não defendi, mas eu senti que eu tinha defendido aquela bola. Aí na próxima o meu jogador fez e assim, ali foi a primeira vez que eu me senti assim. É que assim, igual você falou, goleiro é momento. Então foi ali o primeiro momento que eu senti assim, nossa, isso aqui que eu quero. Defendeu o pênalti? Eu defendi o pênalti. Eu tava muito nervoso. Na hora que eu defendi o pênalti, eu não tava vendo nada, enxerguei nada. Eu defendi, eu levantei aqui, eu nem entendi o que tinha acontecido. Eu nem olhei pra dentro. Às vezes a bola bate no pênalti e volta, né? Eu nem olhei nada. Quando eu vi, tinha um monte de gente correndo pro meu lado, não enxerguei nada, já tava no chão, o cara caindo em cima de mim. Isso é legal. Nada. É uma emoção diferente, né, cara? Diferente. A Maria Clara, muito orgulho aí do homem, que o Guilherme... e da criação, né, que essa família deu pra ele. Carinho um enorme pra vocês. Essa aí a minha namorada, aí ela vai falar bem, não é possível. Meu amigo. Thales, rapaz. A namorada do homem chegou no bate-papo. Você cortou o Thales. Você não pergunte, mas não. Já falou, tá casado, viu? Brincadeira, Thales, meu irmão. O Vinícius Baiano. Guilherme, mandando um abraço aqui também. O Bolota 5, é isso mesmo? Esse Guilherme é bom demais, já me parou demais esses paredão aí. Só a molecada lá da Samuel Furtado, qual o goleiro aí que te inspira mais? Cara, é difícil eu basear, cara, em um só. Eu sempre tentei copiar os caras. Falar sem copiar mesmo. Sim. A gente tenta basear. Então, cara, eu sempre fui fã do Neuer, que jogou pela seleção alemã e pelo Bayern. Exatamente. Espetacular, cara. Neuer... E ele e Ter Stegen, cara. Pra mim, é dois caras que é fora da curva. Quem era o melhor de pé? Era o Neuer ou era o...
Cara, o da Alemanha, o goleiro da Alemanha, né? Que era bom de pé, que é o Neuer mesmo, que foi campeão mundial. Ele já jogou como zagueiro, Neuer. Bicho, aquele cara, ele pegava a bola arrastado meio campo. Já veio jogando, ele faz defesa, tipo assim, o cara sobrou ali, ele sai igual zagueiro, cara, dando carrinho, loucura. E domina mesmo, legal. Eu lembro que no futsal os caras falaram, teve uma época ali que eu fui treinar com... Rapaz, eu acho que era o time do Grilo, cara. A gente foi treinar na quadra e uma bola sobrou, eu fui no carrinho no meio da quadra. Eu atravessei a quadra no carrinho, arranquei a bola. Quase que eu levo o cara pra... Os caras falam que tu parecia com o Courtois. O Courtois é... Carro da altura, eles falavam que eu era igual ele. Tu é doido, né? Deixa eu ver aqui... O GG Samucas, Guilherme, grande jogador, aluno e pessoa sempre bom. Está perto dele. Oi. Quem é? Deixa eu ver aqui. Falei de novo. É o GG Samucas. Pai, é colega meu da faculdade. Joga comigo lá no... Exatamente. O João Pedro está dizendo aqui, olá, Cal, boa noite. Boa noite com a Max. Acompanhando aqui de Goiânia, grande Guilherme Lemos. É o João Pedro. O João Pedro aqui do Pacajá, que estudou com nós. Ele é filho de quem? Filho do... Olha pra nós, esqueceu. Filho da Mariette. Ah, tá. Tá lá fazendo o mesmo curso que eu. O filho do Valdo Monteiro. Valdo Monteiro. Eu vejo ele na PUC direto lá. É mesmo, tá lá estudando. Fazendo o mesmo curso. Fazendo o mesmo curso que eu. Ele tá fazendo só outro período. O Luiz tá dizendo aqui, grande Guilherme Rezende, inspiração aí para todos os seus amigos aqui de Goiânia. Legal, cara. O Luiz de lá também. O Eli Carlos, que é o nosso narrador, nosso parceiro. Parceiro. Vamos começar um projeto agora em janeiro, fevereiro no máximo, um programa esportivo, cara. Lá tá meu espaço lá da parceria. Já tá junto, tá agarrado, tá misturado. Tamo junto. Ele tá dizendo aqui, boa noite aí, top demais, dois goleiros aí diferenciados. Pode ser convidado aí pro programa que vai acontecer em janeiro. Exatamente, viu? Tamo junto. Se ele não estiver aqui, nós vamos dar um jeito de fazer uma chamada ao vivo. Pode deixar, eu acho que eu ainda vou estar aqui em janeiro, então. Pois é, a gente vai estar previsto para começar de verdade, viu? A gente está de plano agora, iniciar agora em janeiro agora. Um programa esportivo, para a gente falar do esporte, falar de vocês que jogam bola, falar dos meninos que estão lá em Goiânia, entendeu? Levar informação pra galera. Provavelmente. Vamos fazer um acompanhamento, né? Vai, isso, é bacana. Além do esporte da região, falar sobre o esporte do mundo inteiro aí. Cara, nós vamos virar a chave um pouquinho agora. Beleza. Vamos falar de uma coisa importante da tua vida, que lhe vai gerar recurso lá na frente, que já está gerando, como a gente conversou mais cedo, que é a questão da tua formação de design. Hoje, a parte de design, você sabe, está estudando, sabe o que eu estou falando, da arte gráfica, de mídia digital, hoje é a bola da vez no mundo inteiro. E você não procurou, não escolheu essa faculdade por acaso, que eu sei disso. Né? Hoje tu é um grande designer, eu vi tuas artes, então assim, inclusive a logo da IP aqui foi você que criou. Então assim, em primeiro lugar, te parabenizar por ter você buscar algo que vai lhe gerar recursos financeiros mesmo, e algo a mais na tua vida, porque é uma coisa que está alavancando a cada dia. Vamos falar um pouquinho disso aí, cara. Designer, cara, é uma área espetacular, cara, pelo que ela abrange, né? Ela está em todo lugar. Você vai olhar hoje um carro, tem ali a mão do designer no meio. Vai olhar uma publicidade, tem designer no meio. Você vai entrar num site, tem publicidade, celular, tudo. Esse microfone aqui tem. Esse microfone teve ali designer no meio. Tudo. Então, cara, designer é uma coisa que... Deixa eu falar, cara, muda a vida de qualquer pessoa que ali dá uma atenção para aquilo, sabe? Você pode ver pelas grandes marcas, nenhuma grande marca deixa de investir nessa área. Henrique, joga na câmera central aqui. Essa logo aqui, isso aqui é da IP, para quem não sabe, a maioria das pessoas conhecem. Isso aqui foi criado por você. Foi. Esse nome, IP Auto Center, é com a logo em cima. E isso hoje, tá aqui, ó. Isso aqui, ó. A empresa, isso aqui é a identidade visual, visual da empresa. Quando o cara bate o olho... onde eu tô? Tu lembra que eu falei da menina que fazia um vídeo na PU? Lembra? Na PU. A menina fazia um vídeo engraçado na PU, né? E tal. Quando eu bati o olho na menina, eu conheci por causa dessa letra vermelha aqui, ó, da IP. Quando eu bati, eu falei, isso é IP. Eu voltei, aí vi que de fato, na camisa da mulher. É igual essa logo minha hoje, do Podmax aqui, tá aqui na frente de mim. Então, assim, onde o povo vê isso aqui, sabe que isso é identidade visual. Cara, né? Então, identidade visual, cara, é aquilo. Eu falei, eu tava falando com meu pai hoje cedo, faz parte da construção de uma marca. Tem muita gente que acha que designer é ali um postzinho, uma logozinha que joga pro canto. Cara, vai muito além disso. Como eu posso explicar? Por exemplo, a identidade digital, ela é um guia para você trabalhar em cima. Sim. Eu faço a identidade visual hoje, por exemplo, eu vou trabalhar com documento,
vou ter que entregar um manual pra pessoa usar. Tudo isso. Hoje na loja do meu pai, na época que eu fiz essa logo, tem muitos anos, eu acho que tem quase 4 anos ou mais. Tem mais. Tem mais de 4 anos. 6 anos. Na época eu ainda não sabia tudo isso. Hoje eu tô trabalhando essa identidade visual já com documentação. Tu já criou essa logozinha, o nome com essa logozinha aí já. Junto, na época. Uhum. E só pra ele, eu não sei se ele lembra disso, foi interessante. Eu tava em cima no escritório e eu queria criar uma logo. E eu já tinha mais ou menos assim umas 2 horas naquele dia. Antes, eu não vou falar dos dias anteriores, não. E eu criava uma logo e fazia e não dava certo. Não dava certo. Aí o Guilherme riscando no papel. O Guilherme chegou da escola. O Guilherme menino chegou da escola e falou: o que você tá fazendo? Tô criando uma logo. Mas tá muito difícil, que eu já pedi pra fulano. Eu tinha pedido pros 10 caras desenvolver a logo. E aí eu fiz um desenho que eu queria uma estrada, não sei o quê. Ele olhou e falou: calma aí, pai, vamos fazer isso assim? Aí ele foi desenhando. E aí eu falei assim, aí ele fez essa logo no papel, e aí eu falei assim, mas o que tem nessa logo? Aí ele falou: pai, aqui tem um C invertido e fecha em um Q. Eu falei: mas como assim? O que é isso aí? Ele: o que a empresa precisa? Eu falei: de confiança, credibilidade, que a gente já falava disso, e qualidade. Ele falou: tá tudo aí dentro, ó. E aí mostrando aqui, ó, confiança, credibilidade. Volta lá, Henrique, volta lá. Volta isso aqui, Henrique. Volta bem, Henrique, volta aí, coloca aí pra nós aí. E aí ele falou assim: fechou. pai, confiança, credibilidade, fecha com. Eu fechei as duas de qualidade. a Então foi. E sabe quanto tempo ele fez isso na época? Sem a experiência que ele tem. Ele fez isso em 10 minutos. Foi, cara. Tipo assim, mesmo. Eu tava Incrível. iniciando. É que assim, eu comecei no designer porque eu queria colocar meu pai no meio disso. Tinha que. Eu queria colocar ele. Eu ficava até. Ele começou. Antes ele era teimoso. Hoje em dia não. Hoje tudo é isso. Mas antes eu queria. Eu tipo assim, eu falava pro meu pai, faz uma logo. Aí ele falou: não, vou criar uma logo. Aí eu parei de encher o saco na época. Foi bem nessa época que ele falou, porque eu cheguei lá e ele tava criando a logo. Mas já tinha desistido já. Eu já tinha parado de falar pra ele. Mas assim, foi o checkmate, cara. Porque assim, a frase embaixo, IP Auto Center, ela se encaixou perfeitamente. Com a logo. Entendeu? Cara, muito bacana. Henrique, bora fazer mais um. Gente, vamos parar um pouquinho pra fazer um bloco, tá Nosso certo. povo, né, Deus, bicho? cara. Daqui a pouco. É isso aí, Henrique. Sabe adorar da força do Nelore, né? Melhoramento genético. É só procurar nosso parceiro Fabrício Hipólito, que é um grande parceiro. Agradecer ao Fabrício pela parceria. Parceiro, meu irmão, tamo junto. Né? Quer dar aquela mudada no teu rebanho aí? É só procurar ali o Fabrício da Sabiá Dourado, tá certo? Chama pra frente, tem mais um aí. Aí, pais e filhos, clínicas odontológicas e harmonização facial. Pessoas especiais na minha vida aí, a doutora Rosa, a doutora Janaína, né? E a gente eu tô esperando agora reformar lá, então não mexendo na reforma para mim dar continuidade no tratamento. Então trabalhando em cima do prédio, embaixo também, então reformando, claro que para melhor atender os seus clientes lá, o pessoal que vão para lá fazer o tratamento. Então agradecer, parabenizar aí a Clínica Pais e Filhos, tá certo? Tem mais um, Henrique, manda pra frente aí, chama pra cá, Agropecuária Lírio de Campo. Conhece esse rapaz? Celso Neres Batista, né? Compromisso com o homem do campo. O Celso, a gente se conhece há 200 anos aí. Estamos criados juntos em Rondônia do Pará, então você é um grande parceiro. Fiz um podcast com ele. É um grande parceiro. Gente boa. Comprometido. Ele é um cara diferenciado. Ele é veterinário, né? E assim, lá na agropecuária você vai encontrar menos produtos e ele vende, eu costumo sempre dizer, o Celso vende a cerca elétrica melhor do mundo. Meu parceiro, eu falo direto é a melhor cerca do mundo, o Celso vende. Então, agradecer aí ao Celso pela parceria, tá certo? Olha lá, gente, chama pra frente. Tem mais um aí, Cia de Construção Pimentel, a casa da sua casa. Agradecendo aos parceiros Dali Pimentel, né? Quer dar reformada na tua casa, construir, é só procurar aí a IP, ou melhor, a Cia de Construção Pimentel. A IP é com veículo, rapaz. Você acalma. Tem mais um, Henrique, no bloco? Tem mais não? Beleza. Falta 2 blocos ainda. Não, mas aí apareceu 2 feras aí. Chegou umas mensagens grandes aqui, Guilherme. O povo tá mandando cá nos textos aqui no tá mandando aqui a galera aqui. O Thales Caixeta Danani que tem, eu que agradecer aí o Guilherme aí. Só passei em cálculo na faculdade do canto. Vocês estão confessando ao vivo no Podmax que você colou. Esse rapaz, ele é meio ruim de cola mesmo. É mesmo. Moço. Nós tínhamos um colega que ele sentava na frente dele e foi pedir cola aí. Aí o nome do amigo nosso era Raí. Aí tava atrás e o Thales na frente. Aí o Raí foi pedir cola pra ele. Thales, e o professor do lado aqui. Aí o Thales, moço, cala a boca. Meu Deus do céu. Os dois ali, tem uns caras que até pra ajudar a gente se atrapalha. Cara legal, velho.
Deixa eu ver aqui. O Gilvan Menezes. Esse menino é bom. É o Disney Figueiredo também. Né? Falar pra ele que eu já fiz gol nele. Rapaz, o Disney. O Disney, ele é técnico do nosso mecânico. Esse cara, é mesmo? Mas assim, foi no passado. Ele tá idoso agora. Ele nem consegue mais correr atrás da bola. Mesmo, cara. Foi correr na loja hoje. Ele foi correr na loja hoje. Veio, não faça uma vergonha dessa, não corra como um atleta, por favor. Hoje pela manhã eu falei pra ele isso. Sinto muito, meu parceiro. Aposentando ele aí. Tá aposentando o Vinícius Baiano. Guilherme, foi muito difícil aprender design? Cara, é aquilo. Eu corri atrás desde muito cedo porque eu queria ajudar no meu pai na loja. Então, sempre fui ali, por interesse próprio, eu fui ali no YouTube, aprendia, cara, um tutorial, eu pegava ali e queria aprender um efeito novo, já ia pesquisando pra aprender, e aquilo vai agregando, cara. Às vezes muito mais que você pegar um curso comprado na internet e simplesmente fazer. Entendi. É aquela vontade de fazer, de aprender a coisa. Então, se você pega uma meta, eu quero fazer uma arte de tal forma. Eu tenho até umas artes aqui que eu deixo aqui guardado pra me saber meu antes e depois. Entendi. Que quando eu comecei e agora... Então, assim, você vai agregando conhecimento e vai aplicando. Então, não é uma coisa difícil. Se quer começar agora, não tem dificuldade, cara. É só entrar. Primeiro passo, força de vontade. Primeiro passo é força de vontade. Se tiver, cara, acabou. Beleza, no começo você não vai ter equipamento. Tem cara que faz arte em nível profissional no celular, cara. Fica encapulado. É verdade, isso é verdade. Então, assim... tem uns caras que são bons... não é a ferramenta somente, né? A ferramenta ajuda, claro, mas... O cara que tem a vontade ali de aprender, ele se entregar um celular pra ele e faz uma coisa espetacular. Eu vou vender o celular, eu vou vender os computadores dele e vou deixar ele no celular. Eu comecei no computador acabado, calma aí. Verdade. Rapaz, eu pegava o computadorzinho da loja, que era de vendedor ali, aí eu ficava fazendo. Travava que deu me... É doido. O Guilherme tá dizendo aqui, Guilherme, é seu charado lá, né? Meu charado. O Guilherme é um verdadeiro gênio, né? Investindo aí em design e em ciência da computação. Hoje em dia, 2 cursos aí que... progride muito. Claro que isso aí, igual a gente estava falando agora há pouco sobre isso, né, cara? Hoje a bola da vez é mídia. É digital, é design, E o espetacular dessas duas áreas, cara, é que você concilia uma com a outra. Ela se encaixa muito bem. Se você aprende ali uma programação, tudo é sobre computação, você encaixa o design junto com aquilo ali, cara, o cara racha de ganhar dinheiro. Inclusive. É porque é espetacular, cara. Você queria, por exemplo, eu já sei designer muito bem. Sim. Eu estou agora entrando na área de web designer, que é a próximo passo mesmo. É uma área mais avançada. Exatamente. Que eu vou ali desenvolver site, desenvolver interface de usuário. Cara, o cara que faz só computação, ele vai ter que aprender designer. Então agora que eu já tenho designer, eu só preciso aprender programação já para começar a aplicar. Isso é bom. Porque assim, todas as 2 formações lhe dão um dinheiro considerável. Exatamente. As duas, as telas separadas já dão um lucro muito bom. Mas agora imagine junto as 2. Sabendo das 2. Inclusive, essa parte de fazer o trabalho é dele. Entendeu? Mas aí eu já estou me formando para ser o caixa. Tá certo. O caixa, tu vai ser o caixa financeiro. É financeiro. Vai fazer abrir uma conta no Mercado Pago, mas não é meu filho, isso aqui é o Pix, pelo amor de Deus. Aí cai na minha conta. Tá certo. O Jailson Pereira, Jailson Produções, que é um grande parceiro. Um grande parceiro, o Jailson. Está dizendo aqui, Guilherme, poderia dar uma palestra aí para nós aqui de Pacajá. Seria interessante na área do design. Cara, tá aí. É a oportunidade. Se precisar... Pronto, vamos junto uma palestra aí. Tamo junto. Eu mesmo participo, porque eu sou apaixonado por isso. Não sei fazer, eu arranho, mas não. Cara, mas é muito bacana. É uma área espetacular. O Corte tá dizendo aqui, Orleame, minha mulher está grávida, né? Você podia nos falar aí como é criar um filho para se tornar aí um grande homem aí, igual o Guilherme. Quem é que falou? O Cótio, acho que é isso, é Cótio. Cótio, você vai conseguir, você é um cara bom. Mas assim, tem que tirar tempo, tem que tirar muito tempo. Mas o Guilherme, a gente é muito amigo. Eu falo, a saída do Guilherme fundamental da minha família me matou muito, por quê? Porque a gente é amigo, a gente conversa de tudo, entendeu? O Guilherme tá namorada, quando, sabe, eu até fiquei surpreso. Brigou com a namorada e liga, pai, ele faz, não, tem que, é mais aquela questão. Ela me largou! Pai, eu vou arrumar uma namorada. Eu levei um susto, né? Porque a gente conversava, de repente o cara, vou arrumar uma namorada. Tem nisso, a questão outra, a base principal de criação do filho, eu digo que está na Bíblia, sagrado. Então, se apega com Deus, sabe? Apresenta para ele Deus. Entrega na mão do Senhor. Entrega ele. E aí você vai fazer também, porque assim, tem pai que quer passar a Bíblia, ali o princípio da criação para o filho, mas ele não tem. Então, primeiro, se molda,
Você é o grande exemplo, você é o espelho. Meu sogro, ele é um homem de Deus. E ele sempre... Eu aprendi muito com ele. Aprendi muito com ele. Ele diz assim, tem um curso que ele dava de MMI, Casados para Sempre, e é uma coisa interessante que ele leva um espelho e fala assim, olha, você se olha primeiro, você é o reflexo, o seu reflexo. Então, o teu filho precisa caminhar de forma que ele consiga ver em você aquilo que você está passando para ele. Tem um ditado, tem um ditado muito antigo, Rolense, que você ouviu ele com certeza, eu já ouvi a vida inteira, casa de pai, escola de filho. Escola de filho. Então, assim, se você tem um bom exemplo na tua casa, é claro que tem cara que nasce torto, sim, que acabou. Tem um ditado, o pau que nasce torto, até a cinza é torta. Então, mas a família conta muito, viu, cara? Tem algo muito, assim, que me falaram uma vez, que o pai ia andando e o filho ia andando com o pai. Quando o pai olhou para trás, como o pai tinha o passo do pai adulto é muito maior do que uma criança. Então, quando ele olhou para trás, a criança estava pulando e pisava onde ele pisava. Ele falou, filho, o que você está fazendo? Eu estou pisando onde o senhor pisa. Ou seja, eu estou aprendendo a dar os passos que o senhor dá. Tem uma lição melhor do que essa? Então, a gente tem que ter isso. Tem um vídeo que passa na internet, só para a gente finalizar essa conversa, que o pai está com o filho dele mexendo com gado, colocando ração, e o moleque colocando ração, ele tá na roça com marmitex, o cara comendo e o menino com outra marmitex comendo junto. Aquilo ali é ser espelho, cara. Aquilo ali, tipo assim, o exemplo que tu deu pro teu filho, pros teus filhos é diferente. Então, assim, os seus filhos vão crescer sabendo que o seu pai, que tem um pai que é homem, que é respeitador, um cara que tem a diferença, que é diferenciado, como eu falei agora há pouco. Vai pensar duas vezes em fazer bobagem. A base familiar, né? A base da sociedade é a família. Então, assim, o que eu tive? Eu tive um pai muito cuidadoso, uma mãe muito cuidadosa. Entrei numa família que meu sogro é o segundo pai que eu tenho, minha sogra, a segunda mãe que eu tenho, também muito cuidadosos. Então, isso me ajudou muito. Isso me ajudou muito a me tornar o que eu sou e o que o meu filho é. Exatamente. Guilherme, web design, a gente estava comentando agora há pouco, né? Exatamente. Fala para nós um pouquinho sobre o web design para a gente seguir para frente. Cara, o web designer, igual eu falei, é a nova profissão que eu estou tentando aí aprender para mim entrar firme no mercado. Entendi. Ela exatamente é a junção perfeita aí de designer com o meu curso de ciência da computação. É uma área onde você vai trabalhar ali a partir de interface do usuário, entendeu? Então, é ali onde cria a relação do site ou da empresa, a empresa está representada pelo site, com o usuário que vai usar. E aquilo ali faz uma diferença enorme, cara. Tipo assim, você percebe quando você entra num site, você é um cliente, vamos colocar aqui no lugar do cliente, você entra num site que ele não é intuitivo, ele cria uma dificuldade ali para o cliente navegar nele. Sim. Então aquilo ali é ali que entra o web designer. O cara saber criar uma relação ali firme entre intuitiva e firme entre o cliente e o estabelecimento. E o site ali, né? Estabelecimento. Então, ali já entra também a outra parte, que é a identidade visual. Identidade visual, ali juntamente com o web design, é o que faz a diferença, cara. É trabalhar tudo ali padronizado e tipo assim, eu tava falando com meu pai, tem muita gente que acha que é só jogar o logo. Não é, cara. A identidade visual, quem constrói é você. Eu entrego a logo, entrego ali o manual, quem trabalha é você com responsabilidade, o cliente ali vai chegar, vai estar bem atendido, e aquilo ali cria teu nome, é aquilo ali que faz sua marca. A identidade visual que ajuda, é assim como a nossa identidade. O cliente vai ver, vai identificar, assim como você falou que viu o vídeo e viu que era a loja. Sim. Mas por que você conhece a loja? Porque a loja ela tem um senso de responsabilidade maior, é conhecida na cidade pelo nível de trabalho que a gente exerce. Pela divulgação que é feita. Exatamente. O nível a identidade visual é tudo isso em um só, não é só logo. É o nível de responsabilidade, cuidado com o cliente, é aquela relação que você cria com quem está assim, visualmente te vendo, vai criar um espaço na sua memória. Sim. Então é basicamente isso, cara. Beleza. Ô, Henrique, bora fazer mais um bloco com o parceiro aí, Henrique, pra gente adiantar. É isso aqui? Aí, Posto Pacajá, qualidade no combustível 24 horas. Agradecer ao nosso parceiro Wendel Reis, que é um grande parceiro do nosso projeto. Acaba diferenciado. Agradecer ao Wendel pela parceria aí. Né? Acaba abastecer o seu veículo, procure ali o Posto Pacajá aqui na JK, né? Combustível de qualidade com certeza e o menor preço da cidade, tá certo? Puxa pra frente, bora lá, Centro Elétrico, materiais elétricos em geral. Agradecer a nossa parceira Joiane, que é uma grande parceira do nosso projeto, tá junto com a gente sempre, né? Agradecer pela parceria.
né? Quer dar aquela reformada na sua casa, quer construir. Lá você vai encontrar cerâmica, cimento e tudo mais aí para sua casa, além da elétrica em geral, é na Centro Elétrico, tá bom? Chama pra frente aí, tem mais um Top Lanche. Agora chegou, o lanche já chegou, rapaz. Nós já tá aí, né? Olha, na sacolinha guardada ali. Eu sei. Não, o Top Lanche me patrocina. O Top Lanche não patrocina o lanche de hoje, mas me patrocina o nosso projeto. Agradecer a pessoa da Top Lanche ali. Daí tem entrega ali, a entrega no delivery, que é 91 991 55 7980. Faz também o almoço aí na semana, um almoço chique demais e entrega na tua residência também, tá certo? A entrega aqui foi rápido demais. Entrega, pedir direito. Pois é, a Top Lanche é muito bacana. O lanche é bom e o almoço também é muito bom, cara. Diferenciado. Tem que ir lá provar esse almoço. Pô, vai lá, pra você ver. Passa pra frente, Henrique. Tem mais um aí? Tem mais um: equilíbrio, nutrição animal, mineral, proteinado e rações, do meu parceiro Fabrício Hipólito. Comprei dele agora. Ei, Fabrício, dá um desconto aí, cara. Pois é, aí, Fabrício. Dá um desconto pro cara. Fez o choro ao vivo. Pelo amor de Deus, cara. Comprei lá, não tive um rim, mas tá bom. Mas olha, dá rendimento. É bom, não é? Isso é importante. O produto dele é bom. É um investimento, viu? Não é despesa, é investimento. O Fabrício é comprometido com isso, né? Desde a criação do Nelore, do PO ali. Então ele realmente é muito comprometido com o que faz. O produto do Fabrício, cara, assim, o Fabrício ele é um cara muito detalhista, ele é um cara muito determinado. Inclusive, a gente tá programando agora para janeiro fazer mais um podcast com ele, que tem um ciclo de 3 podcasts. Fiz 2, falamos do melhoramento genético, falamos da nutrição e agora vamos fazer um fechamento com ele, com o veterinário junto, para a gente fazer mais uma conclusão do projeto dele, assim, para que as pessoas entendam mais. Mas é muito bacana, cara. O projeto do Fabrício hoje ele fabrica aqui, ele entrega na região, tem os caminhões que fazem entrega, então é diferenciado. E tem uma equipe muito bacana. Boa. Tem uma equipe muito boa. Lá, pode deixar na central, meu filho. Já acabou? Acabou? Beleza, então bora lá. Só fazer umas agradecimentos ao pessoal que tá ligado com a gente. Deixa eu me ver aqui. A Lita Costa, que é minha irmã, que é mãe do Henrique, tá ligado. O Igor Ramos, manda boa noite. O Danilo Santos. Abraço, Calmax. O Danilo falou que TV Max já é sucesso. Graças a Deus. Por causa de vocês, viu, gente? É por causa de vocês. O João Pedro tá mandando abraço também. Brusquete com Brusquete com Goiababa, cara. Mandando boa noite. Esses caras. Moleque. O Igor Ramos mandando boa noite. Eita, moleque. Excelente. Danilo falando assim, excelente reflexão aí, seu Orlando. Aí, cara. Já pensou, cara? Quase que eu caio, mas não caio, não. Fique tranquilo. Bora lá. O Valdir, rapaz. Valdir, diz que é da faculdade também, né? É teu colega? Eu acho que ele é colega meu. É que assim, eles botam um nome diferente demais às vezes tá. aqui. O Thales eu reconheço. Pode saber que pode ser. Não, quando vê esses nomes pode assim, ser. Esses nomes meio malucos aí. A manipulação de imagem, Guilherme, a gente vai já entrar na parte empresarial com o Rolê aqui, vamos falar um pouquinho sobre essa parte. Parte de manipulação de imagem ali é aquela famosa montagem de revista. Aquelas imagens que a gente via antigamente, que tinha tipo umas coisas espetaculares assim que a pessoa fala, cara, aquilo ali não é real. Aí você viu uma montagem ali da Coca-Cola com o urso polar, com bebendo uma Coca-Cola. Cara, aquilo ali faz parte da identidade visual. Sim. Então, assim, hoje eu estou na parte que eu estou estudando muito, manipulação de imagem. Que é aquela questão de ambientação. Isso já entra muito em edição de foto, que é mexer com cores, mexer com a iluminação. Então, assim, é uma das partes importantes ali do processo de designer. É uma das partes que agora que eu estou estudando mais. E eu tenho usado bastante ali para fazer colagem. Inclusive ali alguns selos de quando vai ter uma promoção, eu faço um selo ali para promoção. Então, assim, é uma área muito vasta. Pode ser usada em muitas coisas. Entendi. Então, eu uso para manipulação de... Até capa de livro eu já fiz com manipulação de imagem. Já vendi capa de livro. Que legal, cara. Aí, na parte de E diagramação. na parte do design tem N situações para você fazer, né, cara? É muito aberto. Ali vem aí o post comercial também, que é uma parte... Vem um post comercial, então tem diagramação, entre outros, produto, design de produto, tudo mais. É espetacular. Cara, o que contribui, o teu trabalho hoje contribui para a IP do Center em si, empresa em si? É claro que já falamos da criação da luta que você criou, que eu estava começando, mas assim, esse papel teu na imagem da IP do Center hoje. Hoje eu que trabalho 100% ali no Instagram da loja do meu pai e toda a parte de cuidado ali da identidade visual dele.
é até bom ficar na minha mão essa parte, que eu já criei, então já tem uma certa ali... E você tem o conhecimento, né? Eu tenho conhecimento ali pela parte já técnica do negócio. E tu paga caro, né, Leandro? Fala aí, Leandro. Além de eu pagar o valor já agregado na vida dele, eu ainda pago uma taxinha para ele ficar mais feliz, né? É uma taxinha, representativo, não é nada aqui não, sabe? É só para ele se animar. Eu sempre digo que lá em Goiânia ele vive bem, porque ele vive com um pouquinho. Mas é isso mesmo. Sim, Guilherme, pode dar uma Então, assim, eu sempre tento trabalhar uma padronização. Eu falo pro meu pai que, igual, eu tenho um curso que agora eu tô trabalhando juntamente, que é de prospecção e manipulação e engajamento, cara. Manipulação de imagens, aí engajamento de público e prospecção, que é para clientes, que é aquela parte de ganhar cliente. Então, a gente teve um problema, a gente tinha uma conta com 1.200 e poucos seguidores, que a gente conseguiu em pouco tempo, no Instagram da loja do meu pai. A gente teve um cara que hackeou, a gente não conseguiu recuperar ela. Ixi. Aí a gente criou outra conta quando eu tava saindo para Espanha. A gente teve uma dificuldade enorme para conseguir seguidor, porque eu não tava conseguindo participar. Era treino toda hora, tava fora, fuso horário, então tudo bagunçado. Quando eu voltei, eu comecei a recuperar da faculdade e eu comecei a trabalhar com meu pai novamente, e a gente começou a trabalhar no Instagram. E ele começou a ter um crescimento já exponencial só no orgânico, que não teve tráfego pago. Nisso a gente conseguiu 100 seguidores em 2 meses. Foi pouco comparado assim com o tráfego pago, né? Mas aquilo totalmente de graça, trabalhando só ali com post, com history e tal, trabalhando certinho. Quando eu comprei esse curso que eu comecei a estudar, cara, eu até mostro pro meu pai, ele tava lá na loja esse dia. E foi derrubado o segundo nosso também, né? A gente tá no terceiro Instagram, cara. O primeiro a gente perdeu. O primeiro nós tinha quase 3 mil. Se fosse pra somar o que a gente já conseguiu, a gente tinha quase 6 mil seguidores. Caraca, no Instagram da loja. O ser humano é muito covarde. A gente tá trabalhando de novo agora. Tá na mão dele. Tá com quanto agora? A gente tá com 300 e subindo cada vez. Novo. A gente, de 5 dias pra cá, a gente conseguiu 40 seguidores, cara, sem gastar nem R$1, cara. Eu sei como é que é. Então, assim, pra um tráfego orgânico de uma conta pequena, cara, é um resultado, assim, até que inesperado, cara, porque não foi gasto nada. Então, assim, é uma conta que não é nova, que o Instagram entrega contas novas mais, né? Então, como ela ficou parada um tempo que eu tava pra Espanha, ela perdeu muito essa parte de engajamento. Então, hoje, o tempo do tempo, traz um público pra loja que ele vai ali gerar engajamento, vai comentar, vai ali reagir um history, vai fazer alguma coisa, porque é aquilo que realmente manda. Não adianta hoje você entrar no Instagram de alguém, ele ter 15 mil seguidores, você vai ver uma foto do cara, não tem 7, 10 curtidas. Ou seja, ele tem os seguidores, mas não tem engajamento, que é a parte mais importante. Porque é aquela parte de ser comprado, né, cara? Exatamente. Exatamente. Isso aí acaba com o Instagram. O Rony Clay está dizendo aqui, o Rony, né? Parabéns, Guilherme, sucesso. Marcos Lemos, fala aí, Cal, tudo na paz. Ah, meu parceiro Marcos. Sabe como é que eu chamo ele? Até hoje, Marcos do Jatobá. Marcos Jatobá, até Só hoje. Conheço assim. Marcos do Jatobá, meu irmão, um abraço pra você. É Marcos do Jatobá, não tem outro jeito, não. O João Pedro, cara, ele é filho do Som da Lagoana. Tá ligado aí com a gente, mandando um oi aqui. Fala meu nome. Nós estávamos falando naquela hora, é filho do Som. É esse? O João Pedro acabou de comentar, que é o que nós estávamos falando. Não, pois é, mas ele tá dizendo aqui, Marcos, parabéns, Marcos, seu filho tá dizendo que é filho do Som da Lagoana, o João Pedro, filho do Som da Lagoana. O Som que hoje é teu cunhado. Teu cunhado, né? Hoje. Casado com a tua irmã. É o João Pedro Barros. Guilherme fala um pouco aí sobre o IAC, né? Que é a inteligência artificial, né? Como ferramenta de auxílio. Fala pra nós aí, cara. Você usa muito isso aí? Eu vou te falar que ultimamente eu tenho usado bastante, cara, pra me auxiliar. Muita gente fica assustada. Não é pouco, né? Foi um crescimento muito rápido. IA foi uma coisa assim que começou há pouco tempo. Você faz música, faz tudo, né, cara? Exatamente. Eu mesmo já fiz música pra loja do meu pai, que eu já deixei tocando lá o dia todinho. O cliente, eu tava mais uma pessoa vindo da fazenda, e eu tava recebendo as músicas que ele mandou, e aí essa semana ele chegou, e eu tinha falado pra pessoa, não, foi meu filho que fez no IA. O cara achou que eu tinha cantado. Aí ele falou, pai, inclusive tu é um bom cantor, viu? Meu Deus! Eu, como cantor, sou um ótimo designer. Porque não dá. Mas, tipo assim, ferramenta de auxílio. Antigamente, você, como designer, você tinha que correr atrás de você quer fazer um selo 3D. Tinha que correr atrás do artista 3D para fazer um personagem, para fazer alguma coisa. Hoje em dia, com o IA, se você saber ali usar ela da forma correta, você vai conseguir tudo isso de forma mais rápida e muito mais prático, porque não tem dificuldade, cara.
Te entrega, tipo assim, eu trabalho aqui, eu mexo com Canva e tal, ele te entrega um produto pré-pronto, né, cara? Exatamente. Sim. É tipo assim, alguns pré-prontos e às vezes você precisa de um elemento específico para compor. Já tô achando pronto um elemento específico. Exatamente. E tipo assim, se você souber usar certo, você vai conseguir muito... Assim como na programação. Tem gente que fala que IA vai trocar, né, ali o profissional. Porque hoje a IA, por exemplo, o ChatGPT, ele sabe fazer ele escreve o código funcional. Só que aquilo, cara, ele serve muito mais para aprendizagem do que alguma coisa que você vai ali realmente incluir em um programa. Entendi. Entendeu? Só que assim, Guilherme, como eu faço minhas artes aqui e tal, o IA, ele te auxilia muito, ele te facilita o teu trabalho. Facilita bastante. É claro que quando se sai da mente algo diferente, você percebe, por exemplo, eu pego aquela logo tua hoje, por exemplo, certo. A logo da IP Auto Center. Você deu uma reformulada nele e tal. Quando você vê ela ali, você percebe que aquilo ali tem a mão, 100% da mão humana. Exatamente. A grande maioria, Roland, eles não conseguem ter essa percepção de entender. Não, às vezes o cara faz uma logo aí com inteligência, por exemplo, fala, pô, esse cara é muito bom, mas ele pegou o material pré-pronto. Sim, exatamente. A gente tem conhecimento, quando a gente vê, fala assim, não, isso aqui... O resultado não é o mesmo. É diferente, é diferente. Qual é o melhor uso da IA hoje, na minha área, que eu tenho estudado e tenho visto? Você vai usar como uma ferramenta, às vezes, você precisa de uma ideia diferente, tem que fazer um post, cara, a gente, para ter ideia, o mais difícil do design às vezes é a ideia. Você não tem às vezes um norte para seguir. Se você joga ali as ideias, abre tua mente. Exatamente. A IA ela vai abrir sua mente, cara, um nível espetacular, porque é muito mais rápido ali você conseguir ideias pelo meio da IA que ela vai gerar, do que você pegar e fazer pronto, que não vai ficar um resultado muito bem feito. Sabe o que eu faço às vezes? Eu pego um pedaço de um pedaço de outro e faz uma arte legal. Exatamente. É assim, cara. É inovação? Cara, tá diferente. Tá diferente. Então, tipo assim, o designer não é uma coisa que vai substituir o profissional. Ele vai servir para auxiliar. Hoje, ainda mais a parte textual dos posts que eu trabalho, eu sempre trabalho bastante com IA para trazer a qualidade maior, porque a IA trabalha com um português mais correto. Tudo mais, a coerência que ela traz é muito mais profissional. E nas imagens, o detalhe é mais, digamos que perfeito. Assim, a IA ela tem umas margens de erro para imagem grande. Só que quando você pega o pronto, que tem muito gerador de imagem que já deixa pronto para você só ir lá e baixar. Agora, quando você usa o gerador em si, por exemplo, hoje eu uso o do FreePic, que usa a Lux, que é um gerador de imagem. Sim. Ela gera imagem ultra realista, porém sempre tem defeito. Por exemplo, mão é uma das dificuldades da IA. A gente fala de mão. Como assim mão? Quando ela vai gerar uma imagem, por exemplo, eu quero uma imagem de um homem sentado numa cadeira fazendo tal pose. A mão sempre vai ficar errada. É mesmo? É difícil. Então você tem que saber ali fazer o prompt, que é o comando da imagem, de forma detalhada o bastante para a imagem sair o resultado perfeito para uso. Senão fica uma coisa assim que vai dar para saber. Muito quadradão. A IA, ela fica boa quando você confunde a pessoa que está vendo ali para ela não saber que é IA. Aí você sabe que ela chegou num resultado bacana. Exatamente. Cara, João Pedro Barros, né? Falei já muitas áreas aí no mercado, né? Deide Costa, Diabetes, Marlon Lemos da Silva, Guilherme, um abraço de seu tio Marlon aqui, um abraço pro tio de Goiânia. João Pedro, fala pro Guilherme, mandar um abraço para ele, o engenheiro Valdinei Brito, parabéns, Calmax, parabéns, olha, Valdinei, parceiro, cara bom. Muito bom. Engenheiro. É um engenheiro e um grande parceiro. Né? É um cara diferenciado. Guilherme, vamos falar um pouquinho da tua empresa agora para a gente finalizar o nosso bate-papo? Bora lá. Falamos do Guilherme, falamos de bola, falamos de tecnologia, design, as inovações aí. Inovações no mercado. Vamos para frente. Bora falar? Vamos lá. A questão da mídia, né? Já falamos da Auto Center, então vamos falar um pouquinho aqui, cara. Né? Como estão as inovações aí da IP, cara? Fala para nós aí. A IP nós estamos trabalhando 2025. Eu digo que trabalhar o ano seguinte ver o que foi feito, corrigir os erros e melhorar o que foi realmente correto naquele momento, naquele ano. Então nós estamos nesse processo esse ano, tem muita coisa nova para a IP. A IP, a gente está trabalhando a equipe, a gente fez uma certa mudança hoje, por exemplo, a nossa oficina. Hoje ela está com uma gerência diferente, que é o seu Elias, um abraço, seu Elias.
Então a gente está com a gerência só de oficina. Lá tu tem um gerente geral só de oficina, e tem o gerente geral, que é o Rony. Então, essas duas pessoas têm coordenado muito bem a IP. Entendi. Nesses últimos meses, a gente vem de julho para cá, trabalhando muito essa parceria entre os dois. Isso já gerou um diferencial muito grande no atendimento ao cliente. Gerou um resultado muito bom também na compra. Fizemos algumas mudanças internas também que vem somar muito. Então, assim, a IP 2025 é uma IP melhorada dos anos que nós já tivemos. Então, a gente vem com esse trabalho novo aí. A gente tem alguns parceiros novos também, que tá entrando aí junto com a gente. Inclusive, tem coisa nova aí. Eu até falei para você, e aí, Marco, vamos falar disso? Eu falei, vamos falar de LS Tratores, que já está ali na frente, né? Verdade. É um parceiro ali para 2025. E tem muita coisa nova. Agora, de especial, assim, eu digo que é melhorar sempre, Cal. Melhorar sempre aquilo que a gente já fez. Eu tenho muito exemplo da caneta Bic. A repetição da construção da caneta, que hoje é a caneta mais usada. Continua sendo, né? Desde muitos anos. Fazer correções daquilo que não deu certo, para que a gente não sofra no ano que vamos entrar com os erros cometidos. Mas tem muita coisa nova para acontecer na IP Auto Center, tem uma equipe muito preparada. E você, quanto cliente, muitas vezes percebe isso, chegando na nossa loja, e a gente tem visto muito isso, o resultado final da entrega do trabalho. Eu digo que o mais gratificante é quando você finaliza um trabalho ali feito, uma venda ou uma parte mecânica da montagem, e o cliente fica satisfeito com isso. Então isso é muito bom. Então tem coisa nova sim, e vamos para frente. Chegando. Sobre o serviço prestado, cara, você presta todo tipo de serviço lá dentro, né? A gente, na parte automotiva, a gente presta, eu não vou dizer todo o serviço, mas tem boa parte, a gente faz 90%. Funcionamento, suspensão, freio, ar-condicionado, mesmo quando a gente não consegue, muitas vezes, atender o cliente dentro da loja. Elétrica, hidráulica. Tudo isso a gente faz. Pode beber água, fica à vontade, esquenta a cabeça não. Minha garganta, hoje eu falei, minha garganta não está muito boa não. Aqui, ó, eu vou fazer uma. Enquanto você melhora a garganta, eu vou fazer o último bloco de parceiro aqui. Aí eu tenho que você limpa a tua garganta aí pra gente poder continuar então. Bora lá, Henrique, manda pra nós aí aí JK Construções, da base ao acabamento, a JK Construções, hoje uma grande empresa na região, né? Tem a sua frota de veículos, entrega no município inteiro, na região inteira. Então, assim, a JK hoje é uma grande parceira. Agradecer aí ao Júnior Guzmão, ao Fabrício Guzmão. Vocês são diferenciados. Agradecer a vocês, gente. Um abraço, obrigado pela parceria, tá certo? Puxa pra frente aí, bora lá. Reis Carne, qualidade e preço baixo. Sabe de quem é, né? O Wendel Reis. Meu parceiro. Parceirão. Hoje é um grande parceiro, hoje um dos maiores parceiros hoje dentro do meu projeto. Ele tá com 3 empresas aqui dentro. E agradecer o Wendel de coração pela parceria. Né? Onde você vai comprar carne barato de verdade. São 2 endereços ali, próximo ao antigo Catatal, naquela esquina ali. E também ali ao lado do Mercadinho Oliveira, né? Onde tá as 2 lojas da Reis Carnes vendendo mais barato para você, tá certo? Puxa pra frente, Henrique, bora lá. E Metalúrgica Pacajá, rapaz. Estruturas metálicas, calhas, rufos, pingadeiros e muito mais. É o Carequinha. Carequinha gente ali, boa. Rapaz, meu portão tá quase pronto, né? Tá quase pronto. Pergunta pra... portão lá. Parceiro, vamos que vamos. Tá refazendo o portão da frente. Tá refazendo o portão da frente. Rapaz, aquele portão é um problema. Só um cara desse pra resolver. Viu? Só ele. Nós temos hoje na região aqui um grande empresário nessa área. Um diferenciado. Meu parceiro Carequinha, Laércio. Um abraço, obrigado para você. WR Comércio de Bovinos em geral. Mais uma empresa do nosso parceiro Wendel Reis, é um grande parceiro. Acho que assim, esse projeto da gente aqui, ele é um projeto que Deus colocou na minha vida, mas que a gente abençoa as pessoas também, sendo parceiro, sabe, divulgando. Isso aqui é diferencial. Então, assim, o Wendel é um grande parceiro da gente. A gente fica feliz. Joga na Câmara Central, meu filho. Aí. Agradeço a Wendel pelas empresas, a WR, que é comércio de bovino em geral, aí compra o seu gado aí pelo melhor preço, busca onde precisa. Então, assim, é uma grande estrutura hoje de compra e venda de bovino na região, não só em Pacajá. É um grande empresário. Wendel, um abraço, obrigado pela parceria. Tem mais um, Henrique, ainda? Tem aí MS Marmoraria Soares, meu parceiro, está começando a participar com a gente a partir de agora, que é o meu parceiro, ex-vereador Devaldo. Vamos fazer um podcast com ele, conversei com ele, né? Soleiras, pisos, escadas, bancadas, né? Para cozinhas aí, banheiros, né? Tem também revestimento aí em túmulos e muito mais, né? Então, assim... Precisou. E é um trabalho de qualidade.
Eu já usei, então já... Gente daqui, grande parceiro, né? Grande parceiro, de verdade. O Odair mandou uma mensagem aqui, o Odair José, né? Meu amigo Camax, Vascaíno, Clara, com certeza, claro. É um grande profissional. Odair, meu irmão, obrigado. Somos Vascaíno. E tem outra mensagem dele aqui, mandando boa noite, né? Meu amigo Orleans, aí meu amigão de velhos tempos. Conhece o Odair José? Conheço. Sabe quem é? Sim, Lá do Alto. Do Alto Bonito, Odair José. É um parceiro nosso, grande, gente boa. Gente fina. Exatamente. Olha, a gente vamos para frente aqui. Melhorei da garganta. Bom, obrigado. Rapaz, esse cara tem muito bom, viu? Não, meu amigo, isso aqui eu comprei na mão da minha amiga Lúcia, esposa do Jailson. Fazer o mexão, viu? Jailson, só. Leva pra mim, cara, que eu tô ruim da garganta. Ele tem um black lá que é melhor do que esse, mais forte que esse. Então, pronto, é esse que eu quero. Vamos lá. E, gente, bora lá. Fala um pouco aí sobre os serviços prestados, já falamos, né? Né? E aí, assim, por que tem aí essa diferença aí nessa parte de preços no mercado? Eu não estou falando só de preço de serviço, mas de preço de peça. Qual é o grande diferencial da IP hoje, que sai na frente das concorrentes em relação a preço, na sua prestação de serviço e nas peças também? Primeiro, Cal, é um mercado que a gente tem que entender ele. Por exemplo, os orçamentos, tanto os orçamentos de peça quanto os orçamentos de serviço, a gente trabalha, todo mundo trabalha com tempo. Por exemplo, na mão de obra. Se você tem uma equipe preparada e se você tem ferramentas que você consegue ter agilidade, você consegue ter um menor preço. Porque você não perde tempo. Então, um dos nossos diferenciais na questão de formação de preço é justamente priorizar a questão de tempo. Então, nossos técnicos são preparados, nossas ferramentas são ferramentas que ajudam o nosso técnico a desenvolver um trabalho mais rápido e com isso a gente consegue ter o quê? A gente consegue ter menor preço. Então, na questão de peça, aí a gente tem alguns gargalos, a gente compra muito. Graças a Deus, hoje a gente tem uma compra e uma compra muito eficiente. A forma de compra nossa é muito eficiente. Tu compra lá na cabeça, lá no distribuidor inicial. Muita coisa hoje vem de fábrica. Muita coisa. Então, muita coisa de São Paulo, muita coisa do Sul, né? Então, quando a gente consegue fazer essa compra, eu digo que a gente não ganha dinheiro na venda. A gente ganha dinheiro na compra. Então, o empresário tem que se preocupar não como ele vai vender. Se vai vender mais caro. Não, ele tem que preocupar o seguinte, eu vou comprar bem e comprando bem eu consigo ter o menor preço. Entendeu? Então, assim, a questão fala assim, mas por que existe uma diferença de preço na maioria das vezes? Porque a gente tem uma compra muito eficiente. A gente tem, por exemplo, hoje, no nosso grupo da loja, nós temos 3 compradores que trabalham na mesma linha. Por exemplo, tem o Rony, que trabalha, tem primeiro o estoque, depois tem o Rony, que auxilia, junto comigo e o Guilherme. Então, a gente pega tudo isso e faz um trabalho muito sério na compra. Então, a gente oferece o produto de qualidade com preço justo. E tem uma outra coisa, Orlando. Quando você vende mais barato, você vende mais, você vai ganhar mais. É na rotatividade. Sim, uma coisa é você pegar essa caneta aqui, eu vender ela por R$10. Sim. Aí você pega a mesma caneta e vende por 5. Enquanto talvez eu vendo uma, você vendeu 10 e 20. Eu falo muito isso. Então, o que a gente... Por exemplo, hoje teve um cliente, foi muito interessante. Ele foi comprar... Ele foi na loja para comprar 2 a 3 tambores de óleo. Tu tava aqui? Eu tava aqui, inclusive. Tava aqui, inclusive. Por telefone. E o que aconteceu? A gente vendeu 5 baldes de óleo para ele. Por quê? A gente mexeu onde a gente tinha condição de mexer e ficou um preço compatível não só com o Pacajá, como lá fora, que ele tem acesso lá fora. Entendi. Então o que ele fez? Marcos, em vez de eu ir buscar esse óleo, esse lubrificante, eu já vou comprar aqui porque você tem um preço muito próximo ou igual lá fora. Se você somar o nosso preço com toda a questão de buscar o óleo, de esperar o óleo, o nosso preço sai mais barato. Então, se torna mais barato. Se torna mais barato. Então, esse custo-benefício, quando o cliente faz essa soma do custo-benefício, hoje a IP ela oferece um preço muito justo e muito igual às pessoas que estão lá fora. Então, entendi. É muito importante a compra. E outra questão que eu falo sempre, não perdendo a qualidade. Porque tem muita gente também confundindo isso, né, Gui? A gente fala muito isso. Ah, não, para baixar o preço, então eu vou comprar um produto de terceira linha aí, um produto... Ei, a gente tem que comprar o produto de primeira linha. O barato sai caro. Senão o barato sai caro. E isso é muito ruim para a gente por um motivo. O cliente ele fica insatisfeito porque ele não sabe que aquela peça ia prejudicar ele muitas vezes. E outra coisa, Cal,
A gente trabalha com o quê? Com vidas. Ah, não. Eu fiquei, no tempo da pandemia, na época da pandemia, me chamou muita atenção o meu trabalho, porque nós somos trabalhos prioritários. Entendeu? Então, quando você entra no seu carro, muitas vezes, o cliente entra no carro, ele não sabe a peça que foi usada. É você que tem a responsabilidade. Na verdade, tu é responsável pela vida do carro. Pela vida do carro. Você monta o sistema de freio de um carro, se a pastilha não tiver eficiência, ela não vai fazer uma frenagem. Não adianta o carro ter toda... Não tem porquê. O carro desenvolve toda uma tecnologia e na hora de você aplicar a peça, você aplica uma peça de má qualidade. Você coloca... Tudo. Todos os componentes ali vão ser o quê? Vão ser prejudicados porque o produto que está usando não tem eficácia. O problema das pessoas, né? Eu até me enquadro nisso, é de achar que tem que fazer um jeitinho ali para resolver. Ah, não, é mais barato. Não faça isso. O tal do orçamento. É assim, eu vou fazer um orçamento e vou ver quem ganha no preço. Não, veja quem ganha na qualidade. No preço, é até mais fácil brigar. Eu digo que se eu fosse brigar por preço, só no preço, seria muito mais fácil para mim enquanto empresário. E isso serve para outros empresários que estão também do mercado. É porque tu poderia comprar a mesma peça com a mesma marca de terceira ali e vender mais barato que os caras. O que acontece? Eu digo que as linhas, por exemplo, eu sempre uso muito isso. Por que quando o carro está na concessionária ele é bom e quando ele sai da concessionária do tempo de fazer revisões ele não fica tão bom quanto antes? Porque lá eles não aplicam um produto de má qualidade. Lá eles só vão montar peça de qualidade. E muitas vezes essa peça de qualidade ela também está no nosso mercado. Agora o que tem que ser feito? Tem que ser feita uma busca, Cal. Vai comprar uma peça, não compra uma peça por preço, compra uma peça por qualidade. Aí sim. Hoje... A maioria dos carros está andando a 140, 150 km por hora. O meu mesmo anda direto. Tá entendendo? Então, isso. Então, eu tenho a boneca pesada. Você precisa de eficiência. Né? Então, a gente preza muito. A IP preza muito por isso. Com o nosso cliente aí, ele preza muito pela essa qualidade aí. Isso é interessante, cara. A dona Franciele, né? Deus continue abençoando vocês sempre. E o Rony, bicho, só deu Vascaíno. Só deu Vascaíno, hein? Tu é vascaíno, cara? Sou vascaíno também. Tu é vascaíno? Minha mochila ali tem o escuduzão do lado. Aí, ó, podcast com 3 vascaínos. Mostra os 3 vascaínos aí. Não desiste não, viu? Aqui não. Aqui não, pai. Aqui não. Tem que torcer por amor, porque por conquista tá difícil. Tá difícil. Tá difícil mesmo, cara. O Cote está dizendo aqui, Orleans, o que você acha de fazer a IP ser essa potência aí que é hoje em dia? O que você acha que fez? Acho que é mais ou menos isso. Foi basicamente o respeito pelo cliente. Eu digo, Cal, quando eu montei a loja, porque antes eu comecei com Lava Jato, e todo mundo conhece essa história. A minha prioridade era lavar o carro como ninguém lavou. Entendeu? Exatamente. Hoje, quando vai montar uma peça, eu sempre digo pro técnico, esse carro não é do cliente, esse carro é seu. Ele só passa a ser do cliente quando você devolver. Então, não faça pro cliente aquilo que você não quer para você. Se você não consegue ter um grau de exigência para colocar o carro para rodar da forma que tem que ser e o respeito pelo cliente que tem que ter... Exatamente. Porque assim, Cal, se nós pegarmos o valor investido no carro já é muito alto. Né? O valor investido no carro é muito alto. Então, a manutenção do carro tem que estar à altura disso. Aí você pega os seus bens mais preciosos, que é a tua família, que é a tua vida, coloca dentro do carro e sai em alta velocidade confiando no cidadão que fez. Eu lembro quando a gente voltou de São Paulo de Xingu. Sim, a gente estava indo. A gente estava voltando. Não, estava indo. A gente teve que voltar para trás, é porque eu era criança, né? Não lembrança boa. A gente passou numa oficina. Eu não lembro qual era o serviço, que era muito pequeno. Manutenção de freio. Eu sei que quando a gente estava saindo, já tinha uns 50 km. Depois de Paraupebas. Foi, depois de Paraupebas a gente saindo para São Félix, os parafusos não foi feito o aperto correto. Da roda. Exatamente. Misericórdia. Isso acontece muito. Cara, quem viu até percebeu um barulho esquisito, foi minha avó. A roda começou a soltar, ficou só 2 parafusos, não foi, velho? 2 parafusos. Só 2 parafusos que ficou, cara, na roda. A gente voltou 6 km a menos de 20 por hora. Porque não dava pra andar. Se ficar mais um pouco, minha avó não escuta. Então, e aí eu tava andando o quê? Eu tava andando a 130, 140, tava numa Pajero. Com a tua família dentro. Com a minha família todo mundo dentro junto. Tá louco. Entendeu? Então, oficina, eu sempre digo, Carl, não estou mencionando só a minha empresa. Eu quero deixar bem claro. E existem boas empresas. Agora, o que eu digo pra você? Vai levar o seu carro? Leve em quem você tem confiança.
Eu trabalho todo dia para conquistar a confiança do cliente. Todo dia. Por quê? Porque eu sei que, além de ter todo um bem material, ele tem sua família que está dentro, sua vida que está dentro do carro. Sim, isso é verdade. Isso é muito importante. Léo, tem a questão também da parte da tecnologia, que hoje é muito importante, né, cara? Que está chegando, como o IA está chegando a tecnologia no carro elétrico também, e não só nos carros elétricos, mas a tecnologia, os veículos hoje tem um sensor de estabilidade aí, o cara faz uma curva 180 por hora. Hoje é obrigatório, né? Cara, é muito... Deixa eu falar, essa tecnologia do carro elétrico, a gente fala assim, é uma nova tecnologia, ela já tem alguns anos que está sendo estudado, desenvolvido. Na Ásia mesmo está rodando tem tempo. Muito tempo, na Europa, o Guilherme foi para lá. Quando eu fui para lá, cara, o que mais tem é carro híbrido e elétrico. Na verdade, durante a pandemia, a baixa de carro a combustão na Europa inteira, cara, acabou, assim, você vê carro a combustão, cara, mas é mais carro antigo. Carro ali que o cara tinha muito tempo. Os carros novos são quase todos elétricos ou híbridos. O que a gente tem de dificuldade? A gente tem que entender o Brasil. Exatamente. O Brasil, a extensão territorial do Brasil é muito grande. A infraestrutura do país em si... Também muito difícil. Então, o que a gente tem que ter na mente? Eu não acho que o carro elétrico, principalmente para a nossa região, vai ser um carro que cresça nas vendas. Não. Eu acho que o Centro-Oeste, os grandes centros do Brasil, eles vão conseguir implantar e colocar muito carro elétrico, principalmente para as pessoas urbanas ali. É exatamente o que eu falo. Eu estava conversando com o Uber lá em Goiânia. É bom, assim, a gente vai conversando com pessoas, a gente vai conhecendo ali o ponto de vista de cada um. Ele tem um carro elétrico hoje. E a gente estava num Dolphin da BYD. E, tipo, eu tava perguntando pra ele o que ele achou, porque eu nunca tinha andado num carro 100% elétrico ainda e tal. Eu fiquei curioso pra perguntar pra ele. Ele tava me falando, não, cara, esse aqui é meu carro só de trabalho. Eu não gosto dele pra viajar por causa da autonomia, por causa de... Mas tu imagina o retorno que ele dá pra ele por causa daquele... Exatamente, ele fala que pra parte dele de trabalho que ele usa no dia a dia como Uber, é espetacular pra ele. Então, o retorno é muito maior. Então o que eu falo para as pessoas da nossa região? Ah, Marcos, você é contra o carro elétrico? Não, ao contrário. Eu acho que é muito bom. Eu acho que vai somar. Dentro do mercado nacional, vai ter algumas dificuldades pela tecnologia. O Guilherme estava contando hoje, eu acho que foi hoje aqui, de uma bateria que rompeu com uma pancada no asfalto. Ou seja, um buraco bateu e gerou um prejuízo de 38 mil de bateria. As baterias são muito caras ainda. E, cara, o grande problema nosso do Brasil hoje é a estrada, bicho. Exatamente. Nós não temos. Nós tivemos o exemplo ontem daquela ponte caindo. Você viu lá? Entendeu? Que catástrofe foi aquilo ali, cara. Então, coisa horrível. O que eu acho? Eu acho que a tecnologia vai andar? Vai. Os grandes centros vai ser privilegiado? Vão. Na nossa região, o quê? Eu recomendo. Você vai comprar um carro, eu quero um carro elétrico. Não. Compre um carro híbrido. O híbrido vai suprir a tua necessidade, porque tem um motor a combustão, mas também tem um motor elétrico. Entendi. É um negócio... Pode beber água, fica à vontade. Rapaz, essa minha garganta hoje... Ele está dando trabalho. Ela tá legal. Eu acho que deu pra gente entender mais ou menos. Olha, a gente tá com uma cadernetazinha aqui do Grupo Zucatelli. Né? A IP hoje já tá fechando a parceria. Acho que pode até comentar, já tem até Jerico aí e tal. Sim. Fala um pouquinho. É uma coisa muito nova. Tive a semana passada em Marabá com o Reinaldo e a Marlúcia. A Marlúcia é diretora comercial deles. Eu conheço ela, quando eu mexia com exposição, ele sempre vinha para cá. Uma pessoa fantástica, o Reinaldo, uma pessoa fantástica também. Reinaldo, e assim, a gente vem com a ideia para 2025 dessa parceria junto com o Reinaldo, junto com a Marlúcia, junto com o Grupo Zucatelli, Fiat, Mitsubishi, LS Tratores. Então, assim, para trazer para a nossa região aquilo que a gente não tem. Muitas vezes você quer comprar um carro novo e você não consegue comprar aqui na região. Tem que ir a Marabá, tem que estar ligando. Então a gente vai fazer esse primeiro contato com essa pessoa e encaminhar essa pessoa até a Zucavel. E o que a gente vai fazer também com isso? A gente vai fazer feirões, a gente vai trazer carros para deixar expostos em Pacajá. Essa é a ideia inicial. Como eu te falei antes, a gente não ia nem comentar muito, mas assim, é uma coisa que vem somar com a IP. A IP já tem hoje muitos clientes, a IP conhece bem a necessidade dessa região. Então a gente vem somando, junto com o Reinaldo, nessa questão. Tem a questão de fazer um trabalho. Eu digo que, mas as marcas são marcas conhecidas.
Não vai ter dificuldade. Se você pegar hoje, Fiat é conhecido. Se você pegar Mitsubishi, é conhecido. Se você pegar hoje LS, nas redes de televisão, tudo conhecido. Então, são máquinas e são carros já bem conhecidos no mercado. LS Tratores hoje me chama muita atenção, Cal, por ser um trator de uma mecânica muito simples. Nós temos um motor daquele que está lá na loja. Tá na loja. Por quê? Nós temos um motor ali, por exemplo, Perks, que é bem conhecido do mercado, com a manutenção e revisões muito em conta. E nós temos um trator que tem um conjunto ZF de transmissão, que é um trator também, é um conjunto muito conhecido a nível Brasil e internacionalmente. E temos, por exemplo, não temos muita parte eletrônica para o trator. Então é muito importante nós saber disso. Por quê? Porque quanto mais tecnologia para o campo, eu sei que vai somar, vai ajudar. Mas uma máquina de simples manuseio, de simples, é simples na forma de trabalhar com ela, mas com muita tecnologia embarcada, para não deixar o produtor na mão. Entendi. Entendeu? Então vai somar muito. Ela consegue suprir ali com um custo-benefício maior que se fosse uma máquina mais cara. Sim, manutenção. O meu irmão comprou acho que é parecido com aquele que ele comprou acho que uns 6 meses atrás. Então, assim, cara, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Eu quero fazer uma pergunta para vocês em relação ao, plano para o futuro. O que tem de novo? O que vocês pensam em inovação? Já é coisa nova que vem para... Vem essa questão que a gente falou, dessa parceria. Na nossa autopeça, vem toda uma questão de inovação dentro do mercado. A gente vem esse ano com novos parceiros. Parte de tecnologia... A gente tem um projeto para oficina fantástico, já discuti isso com o meu gerente de oficina, e a gente vem para esse ano com mudar alguns aparelhos que tem lá, algumas ferramentas, também para desenvolver um processo mais rápido e mais eficiente para o nosso cliente. Nós temos, dentro desse mercado de autopeça, parcerias novas com indústrias. A gente está firmado já com alguns parceiros que já estavam com a gente, que a gente tinha deixado, não tinha dado certo, estamos trazendo de volta. Mas assim, esperem da IP Auto Center muita dedicação, um povo comprometido, um povo muito técnico. A gente tem trabalhado isso. Sim. E vamos para frente para 2025. Meninos, foi muito bom conversar com vocês. Foi um bate-papo legal. Chegou a 2 horas, Henrique? Tá faltando um pouquinho, rapaz, é rápido, hein? Passa rápido, né? Passa muito rápido. E a garganta não tá ajudando, tá? Se tivesse ajudando mais, ele tava cantando aqui pra nós. Ele tava cantando. Ê, mulher rendeira! Mas, Cal, é bom estar com você. Cara, é maravilhoso. O bate-papo nosso foi muito legal. É a segunda vez que a gente conversa aqui, né? E para mim é um grande privilégio. Como eu sempre falei para você, né? Você me acompanha de perto, você sabe. E isso aqui é um presente que Deus colocou na minha vida. Para isso, cara. Para a gente estar aqui batendo papo com os amigos, apresentando o trabalho de vocês, sabe? O teu projeto, a tua empresa. Já passou diversas pessoas, já pastor político, pastores, né, jogador de futebol. Hoje tem um aqui que está técnico, treinador. Então, assim, isso é o nosso trabalho. Hoje é o 50, são 50 podcasts feitos. Depois de amanhã faz 11 meses que nós estamos funcionando. Muito trabalho. E eu te falo uma coisa, olha, a constância ela faz toda a diferença. Constância de estar fazendo. Então, assim, por que eu nunca deixo de fazer? Teve semana que eu fiz 3. Né? Eu já fiz com alguns vereadores eleitos, a gente vai virar o ano, vai dar prosseguimento no nosso bate-papo, muito esclarecedor para as pessoas. Então, assim, eu fico muito feliz. E para mim é uma grande honra ter vocês aqui hoje, Guilherme, né, e você. Oportunidade aí. Muito bom, cara. Eu acho que isso é que é a parte importante para a gente estar sempre junto e misturado. Meu design gráfico, me ajude, cara. Me ajude. Pode chegar aí agora. Estou precisando do teu serviço. Agora aqui eu estou organizado. Tá em lock. Agora eu estou só para isso, cara. Só para isso? Pois é. Isso aqui, faculdade de design e futebol, cara. Eu tô encaixando tudo agora. Não, mas dá pra dar um jeitinho. Faculdade à noite, design de dia todo. Futebol é quando consegue, cara. Até eu consegui aí se der certo, se Deus quiser, eu conseguir um clube aí. Rapaz, se explodir daqui. No ano que vem tá no Brasileirão por Série A aí. Olha aí. Já pensou? De novo aqui, né, no Pacajá. Tem que vir. Aí tem que trazer. Tem que tirar as férias aqui. Muito bacana. Gente, eu quero mais uma vez agradecer. Quero deixar o microfone à disposição, Guilherme,
para que você possa fazer seus agradecimentos finais, né? E para a gente poder finalizar. É uma honra, né, estar aqui. É o meu primeiro podcast. Eu fico agradecido o Cal por ter me trago essa oportunidade. Meu pai também. Eu fiquei temando aí um começo aí para me vir, que tava meio nervoso, nunca participei. Mas eles correram atrás dos caras aqui. Não, depois que ele relaxou na cadeira, aí pronto, agora vai. No começo o cara fica meio nervoso mesmo, mas... Depois assim, passa. Passa, é bom demais. Se tiver uma oportunidade dessa aqui de novo, eu tô aqui de novo. Pronto, fechou, brilhou. Finaliza, cara. Agradecimento aí. Cara, agradeço ao público que esteve aqui, que conversou com a gente, mandou pergunta. Cara, eu fiquei assustado de tanta pergunta que tinha. É normal. Mas obrigado a todo mundo e a continuar acompanhando, cara. O Podmax aqui, igual eu acompanhava lá de Goiânia, e todo mundo, assim, participando junto. Cara, o que mantém essa ideia aqui viva, eu tenho certeza que vocês participando. Então, assim como a gente precisa de engajamento de vocês, a gente tenta trazer o melhor. Assim como eu trouxe aqui hoje, como o Cal tem trago aqui para vocês. Então, é só agradecer e continuar assim. Tamo junto. Tamo junto. Junto misturado. Fala aí, meu garoto. Agradecer ao Cal, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Cada pessoa que esteve com a gente, que está com a gente. Desejar a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, um ano de muita prosperidade. Que Deus continue abençoando grandemente cada um de vocês que estiveram o tempo integral, os que entraram, saíram, os que vão ver após isso aí, a gravação. E que, Cal, continue firme nesse objetivo, é muito importante, o município tem ganhado muito com isso. Pessoas que vêm, traz ideias, pessoas que somam com o município. Falamos de grandes nomes aqui, da pecuária, comerciantes, políticos. Então, autoridades, né, a gente viu aqui. Então, esclarecendo para a sociedade pacajaense e para a sociedade no todo, no porque geral. Pega todo o YouTube, está aí, levando para todos os lugares, o mundo inteiro. Então, eu quero agradecer mesmo minha família, sabe, meus pais, minha esposa, meus filhos, o Guilherme está aqui comigo, foi muito bom. Um bate-papo junto com o filho. Isso é legal, né, cara? E olha, eu fico pensando se fosse isso uns 18 anos, há 20 anos atrás, 22 anos atrás, eu nunca imaginava de fazer um podcast junto com o meu filho. É um negócio assim... Não imaginava nem ter podcast em Pacajá. Então eu sou grato a Deus pela sua vida também, Cal. E pela sua equipe. Esses meninos aí são diferenciados, viu? Então um abraço para todo mundo e que Deus nos abençoe. Que Deus nos esteja sempre conosco. Amém. Eu costumo falar sempre, olha, isso é fato, a gente não faz nada sozinho. A gente não vive sozinho, a gente não ganha dinheiro sozinho. Então, assim, em todo trabalho tem uma equipe de trabalho. Né? Eu hoje estou com o Henrique aqui, que é o nerd do computador ali. É o homem da cadeira. E o Vinícius ali, meu design. Tá aprendendo, tá ficando bom. É bom demais, gente. É bom demais. Nosso parceiro, trabalhar com a molecada nova é mais fácil, né? Tem a mente aberta. A ideia deles é muito boa. Muito boa. Então, assim, gente, eu quero, para finalizar, agradecer a cada um de vocês. Né? Na próxima segunda-feira, vai ser véspera virada de ano, fazendo na segunda-feira. Vou estar com o Laércio, que é um grande influência hoje no município, tá bombando aí. Vamos fazer um bate-papo. Fechei parceria com o Laércio, vai fazer um podcast dia 30. E vamos ter um projeto. Vamos começar em janeiro aí um programa, né? Que é um programa dele, dentro do meu projeto. Porque assim, o estúdio que eu fiz, Leandro, não foi só para mim fazer o Podmax. Sim. É um estúdio para alugar para as pessoas, para ceder, para fazer parceria. E eu estou fechando com a Laércio, fechando com a Dila também, que é outra influenciadora do município. A partir de janeiro agora, vamos iniciar também um programa esportivo, como eu falei para vocês aqui, né, que o Hélio vai estar fazendo esse programa. Então, assim, a partir do ano que vem, um ano de funcionamento do Estúdio Max, que é o Estúdio Max com todo o projeto dentro, a gente vai ter grandes coisas aí, grandes inovações para as pessoas. Então, assim, eu fico feliz, agradecer a você como parceiro. Gente, muito obrigado pelo carinho e nunca esqueça de uma coisa. Tudo é determinado por Deus. Tá? Persista, mas entrega na mão do Papai do Céu, que tudo Ele fará. A gente luta, corre atrás, entrega para Deus, que Ele vai decidir tudo na tua vida. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Fica a dica, que Deus abençoe vocês, tá bom? Um abraço. Valeu, gente. Valeu.